Os sussurros dos Nefilim, aqueles gigantes lendários do mito e das escrituras, ecoam através dos tempos, suas histórias tecidas no tecido das civilizações antigas. Suas origens permanecem envoltas em mistério, sua própria existência debatida, mas sua presença em inúmeras narrativas fala de um poderoso fascínio humano pelo colossal e pelo desconhecido. Para entender os Nefilim, devemos voltar ao início da história registrada, até o crescente fértil da Mesopotâmia, uma terra embalada entre dois rios poderosos, o Tigre e Eufrates, onde a civilização floresceu pela primeira vez. Aqui, em meio aos comprimidos de argila assada ao sol e aos majestosos zigurates, encontramos algumas das primeiras dicas dos seres de imensa estatura. Script cuneiforme, as marcações em forma de cunha que constituem o sistema de escrita mais antigo do mundo, sugere figuras que excedem as proporções humanas. Embora não sejam explicitamente chamados de Nefilim, esses fragmentos textuais descrevem figuras heróicas, semideuses e seres monstruosos cujo poder rivalizava e às vezes superou o dos próprios deuses. As representações sobre as vedações do cilindro, pequenos cilindros esculpidos e esculpidos usados como selos pessoais, geralmente apresentam figuras de tamanho extraordinário, envolvendo batalhas com deuses, lutando com criaturas monstruosas ou se elevando sobre humanos comuns. Essas imagens, embora estilizadas e simbólicas, servem como ecos visuais dos seres colossais que povoam os mitos e lendas da Mesopotâmia antiga. Considere, por exemplo, o Épico de Gilgamesh, uma das primeiras obras de literatura sobreviventes. Embora não esteja explicitamente apresentando Nefilim, o épico descreve figuras imensamente poderosas, muitas vezes de paternidade divina ou semidivina, que possuem força e capacidade sobre-humanas. O próprio Gilgamesh, um rei conhecido por suas explorações de poder e lendário, é frequentemente retratado como um semideus, parte humano e parte divino, possuindo força e proezas que excedem em muitas dos mortais comuns. Seus encontros com Umbaba, um monstro temível que guardava uma floresta de cedro, e o Touro do Céu, desencadeado pela deusa Ishtar, destacam a prevalência de seres monstruosos e poderosos na mitologia mesopotâmica, figuras que compartilham algumas semelhanças impressionantes com descrições posteriores dos Nefilim. Essas histórias, passadas através de gerações pela tradição oral antes de serem comprometidas com comprimidos de argila, ilustram um fascínio cultural de longa data com seres de poder e tamanho excepcionais. Indo além da Mesopotâmia, encontramos ecos semelhantes em outras culturas antigas do Oriente Próximo. Na rica mitologia da antiga Canaã, por exemplo, encontramos divindades poderosas e heróis sobre-humanos que exibem características consistentes com interpretações posteriores dos Nefilim. O panteão cananeita, repleto de deuses e deusas de imenso poder, ocasionalmente incluía figuras de tamanho e força incomuns. Esses números, embora não sejam denominados Nefilim diretamente, frequentemente desempenhavam papéis cruciais nos mitos que envolviam conflitos entre deuses e humanos, luta pelo poder e o estabelecimento da ordem cósmica. As evidências arqueológicas, incluindo representações de figuras de tamanho gigante em fragmentos de cerâmica e relevos do templo, acrescenta outra camada para esta imagem complexa. Esses artefatos, frequentemente descobertos nas ruínas das cidades antigas e locais religiosos, apoiam ainda mais a noção de que uma preocupação cultural com seres excepcionalmente poderosos e grandes existiam bem antes de surgirem os relatos bíblicos dos Nefilim. Analisando essas representações antigas, é crucial reconhecer as limitações das evidências disponíveis. As interpretações dadas a esses números geralmente variam dependendo do contexto cultural e das crenças religiosas dos intérpretes. O que uma cultura pode considerar uma divindade benevolente, outra pode descrever como um monstro destrutivo. Essa variação na interpretação contribui para o enigma em torno do Nefilim, tornando desafiador chegar a conclusões definitivas sobre sua verdadeira natureza. Os próprios textos antigos são frequentemente fragmentados, metafóricos e abertos a várias interpretações. O que pode parecer uma descrição literal de um gigante em uma leitura pode ser uma representação simbólica do poder cósmico ou uma personificação de forças naturais em outra. Compreender essas nuances é vital para apreciar a complexidade das lendas dos Nefilimes. As representações artísticas em mudança complicam ainda mais nossa compreensão. As representações iniciais, frequentemente encontradas na cerâmica rudimentar ou nas pinturas das cavernas, carecem do realismo detalhado das obras de arte posteriores. Essas imagens iniciais podem enfatizar o tamanho da figura, concentrando-se em sua imponente estatura, em vez de tentar uma renderização detalhada de seus recursos ou atributos. À medida que as técnicas artísticas melhoravam, as representações se tornam mais sofisticadas, incluindo mais detalhes em roupas, armas e expressões faciais. No entanto, mesmo nessas representações mais refinadas, a intenção e o simbolismo das imagens permanecem abertos à interpretação.
Além disso, os contextos culturais nos quais essas imagens parecem são de suma importância. Considere o uso da escala na arte antiga. Descrever uma figura como maior que outros era uma maneira comum de enfatizar o poder, o status ou a autoridade divina. Portanto, o imenso tamanho atribuído às figuras retratadas na arte antiga pode não representar necessariamente sua estatura física, mas poderia servir como uma metáfora visual para seu poder e influência. Tais nuances de interpretação são críticas para entender o verdadeiro significado por trás das várias representações dos gigantes encontrados nos artefatos antigos. É uma tarefa que exige uma abordagem cuidadosa e diferenciada, que reconhece as limitações do material de origem e as complexidades inerentes à interpretação transcultural. O estudo dos Nefilim, portanto, não é apenas um exercício de investigação histórica, mas uma jornada para o coração das culturas antigas, suas crenças e suas tentativas de entender o mundo ao seu redor. Ao reunir textos fragmentados, interpretar obras de arte estilizadas e analisar o contexto cultural dessas narrativas, podemos começar a desvendar os fios desse antigo mistério. O desafio não está em encontrar respostas definitivas, mas em apreciar a riqueza e a complexidade das próprias histórias e entender como essas histórias refletem as esperanças, medos e aspirações das pessoas que primeiro lhes contaram. Esses primeiros sussurros de gigantes, embora fragmentados e muitas vezes ambíguos, fornecem um vislumbre de um mundo onde os limites entre os divinos, os humanos e os monstruosos estavam muito mais turvos do que são hoje. A jornada para entendê-los continua, uma prova do poder duradouro dos mitos e lendas antigas. Essa exploração requer não apenas um conhecimento de línguas antigas e contexto histórico, mas também uma profunda apreciação pela linguagem artística e simbólica empregada em culturas antigas. A tarefa é desafiadora e gratificante, oferecendo uma visão única da imaginação humana e do nosso fascínio duradouro pelo colossal e pelo desconhecido. Quanto mais aprendemos, mais o mistério se aprofunda, nos convidando a mais exploração e reflexão sobre o mundo intrigante dos Nefilim. Os sussurros de gigantes, tão prevalecentes no conhecimento mesopotâmico e cananês antigos, encontram um eco particularmente ressonante na Bíblia hebraica, especificamente dentro do livro de Gênesis. Aqui, a narrativa muda das representações enigmáticas e muitas vezes ambíguas de seres poderosos em culturas anteriores para um relato mais específico, embora ainda um tanto enigmático dos Nefilim. Gênesis 6, 1-4 fornece o texto fundamental para entender a perspectiva bíblica em T. Esses gigantes, quando os seres humanos começaram a aumentar em número na Terra e as filhas nasceram para eles, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram lindas e se casaram com qualquer um deles. A vida útil deles será de 120 anos. Os Nefilim estavam na Terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram para as filhas dos seres humanos e tiveram filhos por eles. O desafio imediato de interpretar esta passagem está na ambiguidade em torno dos termos-chave, filhos de Deus e filhas dos homens. As interpretações mais prevalentes se concentram em torno de duas possibilidades principais. O primeiro identifica os filhos de Deus como seres angelicais, anjos caídos que desceram do céu para consorte com mulheres humanas. Essa interpretação se alinha a certos textos e tradições extrabíblicos que descrevem os anjos caídos como seres poderosos e muitas vezes malévolos, envolvidos na corrupção da humanidade e na introdução de caos no mundo. Os filhos resultantes, os Nefilimes, são então entendidos como seres de imenso poder e tamanho, possuindo uma natureza híbrida, parte divina e parte humana. Essa interpretação geralmente pinta os Nefilim como influências violentas e corrompidas, contribuindo para a maldade que prevaleceu na Terra antes da grande inundação. A segunda grande interpretação vê os filhos de Deus como descendentes humanos de Sete, uma linhagem descrita como justa em contraste com os descendentes de Caim, que representam os iníquos. Nesta visão, filhas dos homens refere-se às mulheres da linha cainita. Esse entendimento retrata uma história de casamento e crescente corrupção social dentro da própria humanidade, com os Nefilim simbolizando a crescente maldade e violência na sociedade. Os homens de renome mencionados podem indicar que eram figuras poderosas e influentes, não necessariamente inerentemente más, mas incorporando os aspectos negativos da sociedade humana. O mundo retratado em Gênesis 6 anterior ao dilúvio é um mundo de crescente maldade. O texto enfatiza a corrupção e a violência generalizadas, pintando uma imagem sombria do estado moral da humanidade. As ações dos filhos de Deus são vistas como contribuindo para essa degeneração, independentemente de serem interpretadas como figuras angelicais ou humanas. Essa ênfase na maldade destaca a gravidade da situação e a necessidade da intervenção divina na forma do grande dilúvio. A descrição está longe de ser idílica, é um mundo marcado pela violência, falta de goda e a decadência moral que permeia o tecido da sociedade.
Esse cenário contrasta fortemente com a narrativa inicial da criação, onde a humanidade viveu em harmonia com Deus e a natureza. O próprio texto bíblico não fornece descrições físicas detalhadas dos Nefilim. A ênfase está mais no seu impacto na sociedade do que em seus atributos físicos. A frase homens de renome sugere que sua influência se estendeu além da mera força física. Isso aponta para o seu poder social, seu impacto na cultura e no cenário político de seu tempo. Eles não são simplesmente gigantes em termos de estatura, mas também gigantes em sua influência sobre a sociedade ao seu redor. Essa interpretação vai além de uma compreensão simplista dos gigantes como indivíduos meramente grandes e poderosos. São forças culturais, moldando o mundo ao seu redor através de suas ações e influência. As implicações da existência dos Nefilim, independentemente de sua interpretação, são profundas. Eles servem como um aviso contra a transgressão moral, um lembrete das consequências de se afastar dos princípios divinos. Sua presença destaca a vulnerabilidade da humanidade e a necessidade de adesão à lei divina. A história também ressalta o julgamento de Deus contra a maldade e a importância do arrependimento. A corrupção avassaladora levou à medida drástica do dilúvio, um evento cataclísmico que limpou a civilização humana existente, demonstrando a gravidade do julgamento de Deus contra o pecado sem controle. O livro de Números também contém uma referência a Nefilim, complicando ainda mais a imagem. Nos Números 13, os espiões enviados para explorar o relatório da terra de Canaã que encontram gigantes, os Anakim, descrevendo-os como poderosos e assustadores. Esse relato, ocorrendo muito mais tarde na história bíblica, levanta questões sobre a sobrevivência e possíveis descendentes dos Nefilins após o dilúvio. A existência desses gigantes na Terra Prometida destaca os desafios enfrentados pelos israelitas, ressaltando o poder divino necessário para sua conquista. Isso reforça a ideia de um tema recorrente de seres poderosos em toda a história bíblica, não necessariamente idênticos aos Nefilimes da Gênese, mas compartilhando características semelhantes em termos de tamanho, poder e o desafio que eles apresentaram ao povo escolhido de Deus. O contraste entre os filhos de Deus e as filhas dos homens é um elemento crucial para entender o relato bíblico. Essa justaposição destaca um conflito fundamental entre uma linhagem justa, se os filhos de Deus são interpretados como setitas, e um perverso, os cainitas, ou, alternativamente, uma profunda violação moral entre o sagrado e o profano, se os filhos de Deus forem entendidos como seres angélicos. Esse conflito não é apenas físico, mas principalmente espiritual e moral. A mistura desses dois grupos representa simbolicamente a corrupção da humanidade, o embaçamento das linhas entre o sagrado e o profano, levando finalmente à deterioração moral que provocou o julgamento divino. Os relatos bíblicos dos Nefilim, portanto, convidam uma interpretação multifacetada. Eles não são apenas contos de gigantes, são narrativas complexas ricas em significado simbólico, abordando questões de moralidade humana, julgamento divino e a tensão contínua entre o bem e o mal. A ambiguidade inerente aos textos permite várias interpretações, cada uma contribuindo para uma compreensão mais ampla do significado teológico e cultural da história. A ausência de detalhes físicos precisos aumenta essa interpretação simbólica, permitindo que os leitores se envolvam com o texto em vários níveis, incentivando ainda mais a reflexão e a discussão teológicas. O legado dos Nefilim persiste não apenas no texto bíblico, mas também na rica tapeçaria de interpretações e tradições subsequentes, continuando a provocar discussões e reflexões até hoje. O poder duradouro da narrativa fala de sua relevância universal, lembrando-nos da luta temporal entre o bem e o mal e as consequências das escolhas morais. O mistério remanescente, as perguntas sem resposta, contribuem para a riqueza e o impacto duradouro da história. Uma exploração adicional desse tópico requer um envolvimento cuidadoso com as complexidades da interpretação bíblica, uma consideração respeitosa de diferentes perspectivas e a disposição de se envolver com os temas teológicos maiores no texto. Os sussurros dos gigantes continuam a ressoar, desafiando-nos a explorar as profundas questões espirituais e morais que eles levantam. Além dos relatórios relativamente concisos, embora enigmáticos, na Bíblia hebraica, a lenda dos Nefilim se expande e diversifica quando nos transformamos em textos extrabíblicos. Esses textos, frequentemente descobertos em lugares inesperados e em circunstâncias extraordinárias, fornecem um vislumbre fascinante em perspectivas alternativas sobre esses gigantes lendários, enriquecendo nossa compreensão de seu papel nos sistemas de mitologia e crença antigos. Os Scrolls do Mar Morto, uma coleção de textos judaicos antigos descobertos nas cavernas de Qumran perto do Mar Morto em meados do século XX, oferecem uma dessas perspectivas, embora indiretamente.
Embora os próprios pergaminhos não mencionem explicitamente Nefilim pelo nome, certas passagens nesses documentos sugerem seres poderosos e sobrenatórios que poderiam ser interpretados como análogos aos gigantes bíblicos. A pura diversidade dos rolos do Mar Morto, provocando manuscritos bíblicos a comentários, documentos sectários e textos litúrgicos, supera a complexidade do pensamento e crença judaicos antigos. Entre esses diversos textos, certas obras apocalípticas e pseudepigráficas contêm narrativas de seres celestes, anjos caídos e figuras poderosas que interagem com a humanidade, às vezes com consequências catastróficas. Esses relatos, apesar de não referenciar diretamente Nefilim, ressoam com a narrativa bíblica em sua representação de seres poderosos e sobrenaturais que influenciam os assuntos humanos. As imagens desses textos geralmente evocam visões de batalhas celestes, conflitos cósmicos e a corrupção da humanidade por forças além da nossa compreensão. Os estudiosos debateram há décadas sobre os significados precisos dessas passagens e as conexões com o relato bíblico dos Nefilim continuam sendo um tópico de discussão e pesquisa em andamento. A natureza fragmentária de muitos de os documentos ESE acrescenta outra camada de complexidade, exigindo reconstrução meticulosa e interpretação acadêmica para extrair significado parcial mesmo. A paisagem árida das cavernas de Qumran, onde os pergaminhos ficam escondidos por séculos, fornece um cenário gritante contra o qual considerar as histórias que eles contêm. Imagine a escavação cuidadosa, a descoberta meticulosa de pergaminhos frágeis, a emoção da descoberta quando os estudiosos reuniram fragmentos de textos antigos. Essas descobertas revolucionaram nossa compreensão do judaísmo antigo e de suas diversas expressões religiosas e filosóficas. A existência dos pergaminhos, sua preservação e sua descoberta definitiva, todos servem para amplificar o mistério em torno dos Nefilim, acrescentando camadas de contexto histórico e cultural à narrativa bíblica. Além dos pergaminhos do Mar Morto, outros textos extrabíblicos contribuem para a rica tapeçaria do folclore de Nefilim. Os textos mesopotâmicos e cananeus antigos, desenterrados de sítios arqueológicos em todo o Oriente Próximo, oferecem paralelos fascinantes e possíveis antecedentes às contas bíblicas. Esses textos, geralmente inscritos em comprimidos de argila ou gravados em pedra, retratam seres poderosos com atributos divinos ou semidivinos, figuras que geralmente exercem considerável poder e influência sobre os destinos humanos. Esses números, embora nem sempre identificados como Nefilim, exibem características que ressoam com a descrição bíblica, tamanho, força e uma relação muitas vezes ambígua com a humanidade. Escavações arqueológicas, meticulosas e muitas vezes minuciosas, revelam esses textos antigos, oferecendo vislumbres das crenças e visões de mundo das civilizações que antecedem a narrativa bíblica. Imagine a poeira girando em torno do local da escavação, enquanto os arqueólogos afastam cuidadosamente séculos de terra acumulada, revelando um fragmento de um comprimido de barro, um pequeno pedaço de um quebra-cabeça maior, uma janela para um mundo perdido onde os gigantes já caminharam pela terra. As descrições específicas desses gigantes extrabíblicos variam consideravelmente, adicionando outra camada ao mistério. Algumas representações se concentram em seus atributos físicos, altura imensa, força sobre-humana e recurso sobrenatural. Outros relatos enfatizam seus papéis na formação da história humana, retratando-os como reis poderosos, líderes militares ou mesmo intermediários divinos. Essa variedade de interpretações reflete não apenas as diferentes culturas e momentos em que esses textos foram criados, mas também as diversas maneiras pelas quais os povos antigos procuraram entender o mundo ao seu redor e seu lugar dentro dele. As lendas desses seres poderosos, tecidos no tecido das mitologias antigas, refletem um profundo fascínio humano pelo extraordinário, com o poder do divino e com o relacionamento ambíguo entre o humano e o sobrenatural. Além disso, comparar e contrastar esses relatos extrabíblicos com a narrativa bíblica fornece informações valiosas sobre a evolução da lenda dos Nefilimes. Como as diferentes versões são semelhantes e onde elas divergem. O que essas variações podem nos dizer sobre os contextos culturais em que essas histórias surgiram e evoluíram? Ao examinar esses relatos em suas estruturas históricas e culturais, podemos obter uma compreensão mais abrangente e diferenciada dos Nefilim, indo além das interpretações simplistas e explorando as dimensões teológicas e simbólicas mais profundas dessas figuras poderosas. As diferenças entre essas contas, no entanto, destacam a natureza subjetiva da interpretação. A natureza fragmentária da evidência, a falta de descrições físicas definitivas e a linguagem muitas vezes ambígua usada em textos antigos levaram a uma ampla gama de interpretações, tornando conclusões definitivas desafiadoras. A investigação sobre relatos extrabíblicos dos Nefilins geralmente leva a discussões de anjos caídos, um motivo predominante na literatura antiga e moderna.
Muitas interpretações dos filhos de Deus em Gênesis 6 os ligam diretamente a anjos caídos, seres celestes que se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. Esses anjos caídos, de acordo com algumas tradições, procuraram corromper a humanidade e espalhar o caos na terra. Os Nefilim, neste contexto, são vistos como produto desta união profana, seres de imenso poder e maldade, que contribuíram para a corrupção generalizada que levou ao grande dilúvio. As imagens dos anjos caídos evocam fortes respostas emocionais, invocando temas de rebelião, transgressão e julgamento divino. As histórias são frequentemente infundidas com lições morais, lembrando-nos das consequências de se afastar da vontade divina e dos perigos de sucumbir à tentação. No entanto, é crucial reconhecer que o vínculo entre os Néfilins e os anjos caídos não é universalmente aceito. Existem outras interpretações, sugerindo explicações alternativas para os filhos de Deus e a origem dos Nefilimes. Alguns estudiosos propõem que os filhos de Deus fossem poderosos governantes humanos ou figuras divinas dentro dos panteões antigos, enquanto outros sugerem uma interpretação mais sutil, concentrando-se na dinâmica social e política da época. A falta de respostas definitivas apenas aumenta a mística em torno do Nefilim, alimentando debates acadêmicos e incentivando mais pesquisas sobre as evidências textuais e seu contexto histórico. O mistério em torno de suas origens, seus poderes e seu destino final garante que a lenda dos Nefilim continue sendo objeto de fascínio e investigação acadêmica. Os textos extrabíblicos, desenterrados de ruínas antigas e cavernas escondidas, oferecem um vislumbre fascinante das diversas interpretações dessas figuras lendárias, enriquecendo nossa compreensão do complexo mundo das mitologias e crenças antigas. Os sussurros dos gigantes continuam ecoando através dos tempos, convidando-nos a explorar a rica tapeçaria de histórias e interpretações que cercam essas figuras enigmáticas. Os sussurros dos gigantes, ouvidos inicialmente nos tons silenciosos da Bíblia hebraica, ressoam muito além do Antigo Oriente Próximo. Os Nefilim, aqueles seres enigmáticos de imenso poder e origem ambígua, chegaram às mitologias e folclore de diversas culturas em todo o mundo, cada uma acrescentando sua própria interpretação à lenda. Este retrato multifacetado revela não apenas o poder duradouro da narrativa, mas também a propensão humana a lidar com o extraordinário, para tecer contos de seres poderosos que refletem nossas ansiedades e aspirações mais profundas. A Grécia Antiga, um berço da própria mitologia, oferece um contraponto fascinante à narrativa bíblica. Enquanto o termo Nefilim está ausente, o panteão grego é preenchido com figuras que possuem atributos semelhantes. Os titãs, por exemplo, eram divindades primordiais do imenso poder, frequentemente retratadas como seres monstruosos que travaram guerra contra os deuses olímpicos. Seu tamanho, força e natureza rebelde ecoam certas interpretações dos Nefilim. A gigantesca, a lendária guerra entre os deuses olímpicos e os gigantes, uma raça de seres monstruosos nascidos do sangue de Urano, fornece um poderoso paralelo visual. Esses gigantes, frequentemente retratados com corpos inferiores serpentinos e possuindo força sobre-humana, desafiam a autoridade dos deuses olímpicos, espelhando a influência disruptiva frequentemente atribuída aos nefilins em relatos bíblicos. As histórias dos titãs e dos giantes, preservados em obras como a Teogonia de Hesíodo, oferecem uma rica tapeçaria de imagens e simbolismo, refletindo a ansiedade sobre o caos e a luta entre ordem e desordem, temas que ressoam fortemente com a narrativa nefilim. As representações artísticas desses seres aumentam ainda mais seu impacto, retratando-os como gigantes aterrorizantes e inspiradores, que incorporam o poder e a imprevisibilidade do mundo natural. Voltando nossa atenção para o Egito Antigo, encontramos outra fonte rica de seres míticos que tem uma semelhança impressionante com os Nefilim. Embora a conexão direta seja menos evidente do que no panteão grego, os mitos egípcios são cheios de figuras poderosas e maiores do que a vida que exercem considerável influência sobre os assuntos humanos. Considere as divindades poderosas, como Horus, Sete e Ra, que se envolveram em batalhas cósmicas e influenciaram o destino dos faraós e seu povo. Esses deuses, embora não sejam gigantes no sentido literal da palavra, possuíam poder divino e frequentemente intervieram diretamente nos assuntos humanos, assim como algumas interpretações dos Nefilim. O conceito egípcio do Neter, um poderoso ser divino, abrange uma ampla gama de seres, alguns dos quais possuem características que ecoam as descrições dos Nefilimes. As estátuas colossais e a arquitetura monumental do Egito Antigo servem como lembretes poderosos da ênfase nos seres poderosos e sua profunda influência na sociedade humana. Essas representações, esculpidas em pedra e se elevando sobre a paisagem, refletem a profunda reverência e o medo associado a essas entidades poderosas, espelhando a reverência e a apreensão frequentemente associadas ao Nefilim.
A iconografia associada a esses números enriquece ainda mais a narrativa, oferecendo representações visuais de poder, divindade e a relação ambígua entre a humanidade e o divino. A exploração de figuras do tipo Nefilim se estende além do Antigo Oriente Próximo, Grécia e Egito. As culturas indígenas nas Américas oferecem suas próprias interpretações ricas de seres gigantes, frequentemente tecendo-os em mitos e folclore da criação intrincados. Esses relatos frequentemente retratam os gigantes como criadores, destruidores ou guardiões poderosos, desempenhando papéis significativos na formação do mundo e nos destinos de seu povo. Por exemplo, muitas tradições nativas americanas incluem narrativas de seres gigantes que habitavam a Terra antes da chegada dos atuais habitantes. Esses gigantes são frequentemente descritos como possuindo força e conhecimentos sobre-humanos, às vezes possuindo características benevolentes, ajudando na criação da Terra, mas outras vezes agindo como forças destrutivas, deixando para trás ecos de seu poder na paisagem. Essas narrativas, passadas por gerações através de tradições orais, refletem a relação íntima entre os povos indígenas e seu ambiente. Os mitos geralmente servem para explicar as origens das características geográficas, a presença de certos animais ou os costumes e tradições das tribos. Essas histórias não são apenas histórias divertidas, mas partes integrais da herança cultural, incorporando a história e as crenças compartilhadas da comunidade. A história de cada tribo difere, criando uma rica tapeçaria de mitos, cada um refletindo a visão de mundo única e a história de seu povo. A diversidade no retrato desses gigantes entre as culturas fala do poder duradouro do próprio arquétipo. Os Nefilim, ou seus equivalentes culturais, não são simplesmente figuras de medo, mas representações multifacetadas de poder, criação, destruição e a relação imprevisível entre a humanidade e o divino. Sua imagem muda entre culturas e períodos de tempo, tornando-se heróis, monstros, criadores e destroyers, dependendo da narrativa específica e do contexto cultural em que estão incorporados. Essa variabilidade é crucial para entender o significado mais amplo da lenda. Não é apenas uma recontagem de um evento histórico, mas um reflexo da luta contínua da humanidade para compreender suas origens, seu lugar no cosmos e a natureza do próprio poder. As histórias são adaptáveis, refletindo as necessidades e preocupações de cada cultura, pois busca entender seu mundo e seu lugar dentro dela. Comparar essas diferentes interpretações culturais revela notável adaptabilidade da lenda dos Nefilimes. O conceito central, uma raça de seres poderosos e enigmáticos, está consistentemente presente, mas as características e papéis específicos desses seres variam significativamente. Algumas culturas enfatizam seu poder destrutivo, associando-as ao caos e destruição, enquanto outros os veem como criadores ou guardiões, incorporando sabedoria e poder. Essa variação destaca a importância de considerar o contexto cultural em que esses mitos se originaram e evoluíram. As histórias não são simplesmente relatos objetivos de eventos históricos, mas são infundidos com valores culturais, crenças e ansiedades. Eles oferecem uma janela para a visão de mundo das sociedades que as criaram. Além disso, explorar as diferentes representações artísticas dessas figuras gigantes entre as culturas revela o poder da narrativa visual. A arte antiga, desde as figuras esculpidas da mitologia grega até as intrincadas esculturas de totens de nativos americanos, oferecem narrativas visuais convincentes que comunicam aspectos do poder e do caráter desses seres muito além das descrições textuais. O estudo dessas representações artísticas oferece camadas adicionais de insight sobre as percepções e interpretações culturais que envolvem essas figuras. A escolha dos materiais, o estilo de representação e o contexto em que a arte é encontrada contribui para a narrativa, aumentando ainda mais nossa compreensão do significado cultural desses gigantes. Em conclusão, a exploração de diferentes perspectivas culturais nos Nefilim revela uma narrativa complexa e multifacetada. A lenda, originária do Antigo Oriente Próximo, transcendeu limites geográficos e períodos de tempo, encontrando expressão em diversas culturas em todo o globo. Cada cultura adaptou a narrativa, tecendo os gigantes em sua própria tapeçaria mitológica única, refletindo seus próprios valores, ansiedades e visão de mundo. Essa rica diversidade ilumina não apenas o poder duradouro da lenda dos Nefilimes, mas também a capacidade humana inerente de contar histórias e fazer mitos, mostrando como nós, ao longo da história, enfrentamos nosso relacionamento com o extraordinário e o misterioso. Os sussurros dos gigantes continuam ecoando através dos tempos, suas vozes variaram e ressonantes, refletindo o poder profundo e duradouro do mito para moldar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O sol da tarde passou pelas grandes janelas da sala de aula da terceira série da Sra. Davidson, iluminando os motos de poeira dançando na luz dourada.
27 crianças de olhos arregalados, um caleidoscópio de idades e etnias, sentavam-se atentamente, seus rostos uma mistura de curiosidade e apreensão leve. A lição de hoje não era sobre frações ou ortografia, era sobre gigantes, os Nefilim. ASRA. Davison, uma mulher cujos olhos gentis seguravam a sabedoria de inúmeras histórias de dormir, sorriu gentilmente. Então, conversamos sobre os Nefilim, aqueles gigantes lendários de histórias antigas. Mas às vezes, as histórias ficam um pouco exageradas, não é? Ela levantou um livro de fotos de cores vivas, representando o Nefilim imponente, seu rosto obscurecido por uma sombra ameaçadora. Esta imagem, embora emocionante, pode ser um pouco enganosa. Uma pequena mão disparada. SRA. Davison Léo, de 8 anos, meu avô diz que os Nefilim eram monstros malignos que queriam destruir o mundo. ASRA. Davison Ascencio Compreensivamente. Essa é uma história, Léo, e é verdade que algumas histórias as descrevem dessa maneira. Mas as histórias são como espelhos, refletindo os medos e crenças das pessoas que lhes contam. Pense sobre isso. Se você viveu milhares de anos atrás e viu algo enorme e poderoso que não entendeu, o que você pensaria? Várias crianças murmuraram seus pensamentos. Assustador. Um monstro. Magia. Exatamente. ASRA. Davison exclamou. O povo antigo não tinha a ciência e a tecnologia que temos hoje. Eles viram o mundo através de uma lente diferente, atribuindo eventos que não podiam explicar aos seres poderosos e sobrenaturais. Às vezes, esses seres eram vistos como protetores, outras vezes como ameaças. Ela passou para um quadro branco adornado com fotos de várias culturas, uma representação da gigantesca da mitologia grega, uma imagem de uma estátua egípcia colossal, um desenho inspirado no folclore nativo americano que descreve um gigante que protege uma vila. Observe a aparência desses gigantes. Cada cultura os imaginava de maneira diferente, refletindo sua própria história e crenças. Não há uma única imagem universalmente acordada de um Nefilim. Mas eles não eram realmente grandes? Perguntou Maia, seus olhos arregalados de admiração. Algumas histórias dizem que sim, respondeu Davison. Mas gigante pode significar muitas coisas. Às vezes, significa literalmente gigantesco maior que qualquer humano. Mas outras vezes gigante pode significar poderoso, influente ou mesmo incomum. Pense em uma sequoia gigante é enorme, mas não necessariamente mau ou parecido com monstro. Ela passou para uma exibição mostrando várias interpretações da palavra gigante ao longo da história. Em alguns textos antigos, gigante pode significar apenas um guerreiro forte, um líder com uma estatura impressionante ou uma pessoa de grande influência. As histórias às vezes exageram seu tamanho para enfatizar sua importância ou poder. Então, eles não eram todos ruins? Questionou uma voz hesitante do fundo da sala. Não necessariamente, confirmou a senhora. Davison. Muitas histórias os retratam como possuindo habilidades e habilidades incríveis, mas nem sempre com intenção maliciosa. Alguns eram vistos como criadores, construindo estruturas incríveis ou até mesmo moldando a paisagem. Outros eram protetores de pessoas ou até professores, compartilhando conhecimentos e habilidades com seres humanos. Ela mostrou uma foto de Stonehenge, suas enormes pedras em pé como uma prova de ingenuidade humana e esforço colaborativo. Não sabemos ao certo quem construiu Stonehenge, mas imagine a habilidade e o trabalho em equipe necessário. Histórias sobre os gigantes que construíram tais estruturas podem ter se originado de um sentimento de reverência e admiração sobre as realizações do povo antigo. E a Bíblia? Perguntou Sarah, a mão erguida. A Bíblia menciona os Nefilim em alguns lugares, respondeu Davison. Mas mesmo dentro dessas descrições, não há um único pipi. Cultura. Existem interpretações diferentes. Alguns se concentram em sua natureza destrutiva, associando-os à violência e ao caos. Outros destacam seu status caído, vendo-os como um produto da intervenção divina ou as consequências das ações humanas. É importante lembrar que a Bíblia em si não é um livro único e homogêneo. Diferentes partes da Bíblia vêm de diferentes momentos e contextos e refletem perspectivas e interpretações variadas. Ela enfatizou a importância do pensamento crítico e da compreensão do contexto histórico e cultural de qualquer mito ou história.
É como ler um relato histórico de séculos atrás. Podemos aprender muito com isso sobre os tempos e as pessoas, mas também precisamos considerar os preconceitos e limitações da própria informação. Devemos ler e entender histórias em seu contexto. As crianças começaram a conversar entre si, processando as informações. ASRA. Davidson os incentivou a considerar a variedade de histórias e interpretações em torno dos Nefilim, pedindo-lhes que examinem diferentes perspectivas e não confiassem em apenas uma narrativa. ASRA. Davidson trouxe à tona uma seleção de livros infantis que retratavam os Nefilim em uma variedade de luzes, desde defensores heróicos a sprites travessos, destacando a diversidade de interpretações. Lembre-se, disse ela, essas histórias refletem a imaginação e as experiências das pessoas que lhes disseram. Não existe uma versão verdadeira dos Nefilim. A lição mais importante é entender o contexto dessas histórias e considerar as diferentes maneiras pelas quais as pessoas as entenderam e as interpretaram ao longo da história. A turma passou o tempo restante discutindo diferentes aspectos dessas narrativas, analisando como suas interpretações evoluíram ao longo do tempo e como essas interpretações foram afetadas por diferentes culturas. A lição foi concluída com uma atividade artística calmante. As crianças foram incentivadas a criar suas próprias interpretações dos Nefilim, atraindo-as com base nas informações que acabaram de discutir. Os resultados foram tão diversos quanto as próprias crianças, alguns desenhando gigantes gentis ajudando os seres humanos, outros desenhando figuras mais poderosas, embora não necessariamente malévolas. A sessão dissipou efetivamente muitos equívocos comuns, substituindo o medo de monstros míticos por uma apreciação mais profunda da rica tapeçaria da narrativa humana. O sol da tarde ainda passava pelas janelas, iluminando uma sala de aula transformada não apenas pela luz, mas também pelo poder do entendimento e do pensamento crítico, provando que até os gigantes antigos poderiam ser entendidos, e até fizeram amizade, com um pouco de contexto. As crianças, armadas com um novo entendimento dos Nefilim, deixaram a sala de aula naquele dia não com medo, mas com uma centelha de curiosidade intelectual e uma apreciação renovada pelo poder da narrativa. Os sussurros dos gigantes haviam sido reinterpretados, transformando-se de murmúrios temerosos em discussões envolventes, promovendo um amor pela história e uma compreensão de como os mitos e lendas evoluem e se adaptam entre as culturas. Os Nefilim, uma vez envoltos em mistério e frequentemente retratados como figuras ameaçadores, agora eram entendidos como personagens multifacetados cujas representações variaram entre culturas e tempo, refletindo os valores, medos e esperanças de seus criadores. Capítulo 2. Giants na paisagem. Deixando a sala de aula, a mente das crianças zumbiu com conhecimento recém-descoberto, sua apreensão anterior substituída por um sentimento de admiração. A lição da senhora. Davidson transformou o Nefilim de monstros temíveis em figuras enigmáticas, suas histórias tecidas no próprio tecido da história e da cultura humanas. Mas a história não terminou aí. O próximo passo para entender esses seres lendários foi explorar sua possível interação com o mundo natural, um reino ainda mais rico em mistério e maravilha. Considere a pura escala atribuída aos Nefilim. Se aceitarmos até uma fração das contas lendárias, sua presença teria, sem dúvida, deixado uma marca na paisagem. Os enormes desfiladeiros, esculpidos profundamente na terra, eram evidências de seus passos colossais? Poderia as montanhas imponentes, seus picos, perfurando as nuvens, representarem os remanescentes de suas batalhas titânicas ou projetos de construção colossais? Os textos antigos geralmente associam gigantes à criação ou manipulação de marcos naturais. A escala pura desses recursos desafia nossa compreensão do processos lógicos, convidando-nos a considerar explicações alternativas que ressoam com essas narrativas antigas. Vamos examinar o conceito de gigante em um contexto mais amplo. O termo nem sempre implica um gigante literal, elevando-se sobre os seres humanos. Gigante pode simbolizar imenso poder, influência ou capacidade transformadora. Nessa perspectiva, o impacto dos Nefilim no meio ambiente pode não ser diretamente físico. Em vez disso, suas ações podem se refletir nos próprios processos que moldam nosso mundo. Considere o impacto de um terremoto grave, capaz de reorganizar paisagens em questão de minutos. A pura força da natureza, o poder imprevisível das placas tectônicas que se afasta, pode ter sido atribuído nos tempos antigos às ações de seres poderosos, gigantes manipulando a própria Terra. O poder inspirador de uma erupção vulcânica, vomitando rochas e cinzas derretidas, poderia ser explicada da mesma forma através das lentes das narrativas míticas. Pense nos gregos antigos e em sua mitologia.
A gigantesca, a lendária guerra entre os deuses olímpicos e os gigantes, é frequentemente retratada na arte como uma luta caótica que reformulou a paisagem. A batalha não é apenas um choque de titãs, mas uma revolta física, com montanhas sendo jogadas, rios desviadas e massas de terra alteradas. Essas representações não são apenas simbólicas, eles refletem a compreensão grega antiga da natureza dinâmica da Terra e o poder das forças geológicas. Suas histórias serviram não apenas para explicar o mundo, mas também para expressar seu medo e admiração diante do poder avassalador da natureza. Da mesma forma, considere os vários mitos de inundação predominantes entre as culturas. Essas histórias geralmente apresentam seres poderosos, às vezes gigantes, que desencadeiam inundações catastróficas, alterando o curso dos rios, submergindo cidades inteiras e remodelando as costas. Embora possamos explicar as inundações através do entendimento científico, as narrativas míticas destacam o impacto psicológico desses desastres naturais, o sentimento de desamparo e reverência diante de esse poder esmagador. Nessas interpretações, os gigantes representam as forças indemáveis da própria natureza, forças que diminuem a capacidade humana e remodelam o mundo. A presença de formações geológicas incomuns também aumenta a intriga. Considere os misteriosos círculos de pedra encontrados em todo o mundo, como Stonehenge na Inglaterra. Embora sua origem precisa ainda seja debatida, a escala e a precisão dessas estruturas desencadearam inúmeras especulações, incluindo teorias que envolvem a participação de gigantes em sua construção. Essas enormes estruturas de pedra, que se destacam ao antigo esforço de ingenuidade e colaboração, podem ser vistas como evidência de um esforço colaborativo entre humanos e gigantes, os gigantes que representam o poder da engenhosidade humana, o trabalho em equipe e a capacidade de remodelar o meio ambiente. Examinar as áreas costeiras revela evidências adicionais de possível interação com o mundo natural. A erosão costeira, o incansável roer o mar contra a terra, cria rostos dramáticos de penhasco, cavernas e outras formações. A escala e o poder desses processos, observáveis ao longo do tempo, podem ter levado as pessoas antigas a atribuí-las a seres poderosos. A batida rítmica das ondas, a alteração lenta, mas inevitável das costas, contribuem para o sentido de poder esmagador que moldou sua compreensão do mundo. Criaturas do mar gigantes, meio humano, meio peixe ou outras entidades mitológicas associadas ao mar, frequentemente aparecem nas lendas de várias culturas, espelhando a reverência humana e às vezes o medo do poder do oceano. Além disso, muitas plantas e animais são descritos em textos antigos como possuindo atributos sobre-humanos, frequentemente ligados a gigantes míticos. O imenso tamanho de certas árvores antigas, a longevidade de algumas espécies ou o poder e o tamanho de certos animais foram todos atribuídos às ações de gigantes ou outros seres míticos. As árvores de sequoias da Califórnia, por exemplo, com suas alturas altas e idade antiga, inspiram admiração e admiram. No folclore antigo, o imenso tamanho e longevidade de tais árvores poderiam ter sido atribuídos à influência de seres gigantes. A lenda das árvores sequoias gigantes pode ser um exemplo dessa interação entre a natureza e os gigantes míticos, simbolizando a presença dos gigantes no mundo através do magnífico tamanho e resiliência das árvores. Mas devemos abordar essas interpretações com cautela e pensamento crítico. As mesmas características geológicas podem ter múltiplas interpretações, com base nas perspectivas de diferentes culturas e períodos de tempo. A erosão de uma costa, por exemplo, pode ser vista como o trabalho de monstros marinhos gigantes na mitologia de uma cultura, enquanto outro pode explicá-la através de processos puramente naturais. Da mesma forma, a formação de uma cordilheira pode ser atribuída ao trabalho de gigantes em uma história, mas interpretada como produto do movimento de placas tectônicas em outra. Portanto, a chave não é para determinar se os nefilimes literalmente existiam e alteraram a paisagem, mas para entender como as pessoas antigas perceberam seu mundo. Seus mitos e lendas oferecem informações valiosas sobre o relacionamento deles com a natureza, o entendimento dos processos geológicos e suas tentativas de explicar os fenômenos que observaram. Ao examinar essas narrativas, obtemos uma apreciação mais profunda pela rica tapeçaria da imaginação humana e pelas diversas maneiras pelas quais os humanos interagiram com seu ambiente em toda a cultura e ao longo da história. As histórias de gigantes não são apenas contos de seres de grandes dimensões, são narrativas que revelam a luta humana para compreender o mundo natural e nosso lugar dentro dele. Passando do reino das formações geológicas e dos fenômenos naturais, agora entramos no mundo fascinante da arte e da arquitetura antigas, um reino onde os ecos de gigantes ressoam não em paisagens físicas, mas nas expressões criativas da ingenuidade humana.
Aqui, encontramos evidências tangíveis de como as culturas antigas perceberam e representavam essas figuras míticas, oferecendo ideias únicas sobre suas crenças, medos e aspirações. Museus e sítios arqueológicos em todo o mundo servem como testemunhas silenciosas desses empreendimentos artísticos, preservando os remanescentes de uma época em que o limite entre mito e realidade parecia muito mais permeável. Vamos começar nossa exploração com as primeiras formas de expressão artística: pinturas de cavernas. Embora nem todas as pinturas das cavernas descrevam explicitamente gigantes, certas imagens sugerem uma crença nos seres de tamanho e poder extraordinários. Considere as pinturas das cavernas de Lascaux na França, por exemplo. Enquanto muitos retratam animais e cenas da vida cotidiana, a pura escala de algumas representações de animais, suas posturas poderosas e aparente desproporção em comparação com outros elementos da pintura podem aludir a um entendimento cultural de entidades poderosas e maiores do que a vida, refletindo potencialmente os conceitos de gigantes. A perspectiva usada em certas pinturas das cavernas também convida à especulação. O uso de prenúncia e ângulos incomuns para retratar animais, por exemplo, pode sugerir uma tentativa artística de transmitir uma sensação de tamanho e poder esmagadores. O artista, apesar de trabalhar com habilidades técnicas limitadas, está tentando capturar um sentimento, uma narrativa que vai além da mera representação do assunto. Essas pinturas servem como uma janela para as mentes de nossos ancestrais, sugerindo as histórias que eles contavam e as crenças que eles mantinham. Passando da arte da caverna paleolítica para as civilizações do Oriente Próximo, encontramos uma representação mais desenvolvida e diferenciada de gigantes na arte. As vedações do cilindro mesopotâmico, por exemplo, frequentemente retratam figuras poderosas envolvidas em batalhas épicas ou atos de criação, geralmente de proporções sobre-humanas. Essas representações, embora nem sempre explicitamente rotuladas como gigantes, refletem uma compreensão cultural dos seres que possuem força e influência excepcionais. As esculturas detalhadas nesses selos oferecem pistas valiosas sobre o contexto em que essas figuras foram concebidas. O simbolismo das cenas retratadas, batalhas, eventos de criação e interações com divindades, sugere o significado cultural atribuído a esses seres poderosos. Os artistas desses selos, mestres de seu ofício, usaram suas habilidades para traduzir narrativas mitológicas complexas em obras de arte duradouras, transmitindo conhecimento cultural através das gerações. Os antigos egípcios também deixaram um rico legado de representações artísticas que ressoam com os temas de gigantes e figuras poderosas. Embora suas representações possam não estar estritamente alinhadas com o conceito bíblico dos Nefilim, certas estátuas colossais, como as dos faraós, transmitem uma sensação de escala e poder avassaladores. O faraó, geralmente descrito como intermediário divino, foi retratado como uma figura de imensa força e autoridade. O tamanho de suas estátuas, meticulosamente criado usando os blocos de pedra da NSE serve como um poderoso testemunho do poder do faraó e da importância cultural de manter essa imagem. Os arquitetos e construtores que ergueram essas estruturas monumentais e os escultores que trabalharam sobre as estátuas foram parte integrante de perpetuar o significado cultural do faraó. Suas habilidades artísticas ajudaram a reforçar a hierarquia social e a estrutura de poder do reino egípcio. A transição para a Antiguidade Clássica vê o tema dos gigantes retratados em um contexto mais explicitamente mitológico. A arte grega e romana é abundante com representações da gigantesca, a guerra lendária entre os deuses olímpicos e os gigantes. Essas cenas, retratadas na pintura de escultura e vasos, retratam vividamente o imenso poder dessas figuras, suas lutas remodelando a paisagem em demonstrações caóticas de força. As esculturas, criadas com precisão e detalhes anatômicos, mostram a apreciação humana pelas proezas atléticas e força física dos gigantes. O uso de poses e expressões dinâmicas captura a intensidade e o drama da luta mítica. Os pintores de vasos também utilizaram cores arrojadas e composições detalhadas para transmitir o poder da narrativa, mostrando a força inerente da arte. Essas representações, criadas por artesãos qualificados, não apenas forneceram uma narrativa visual, mas também serviram de veículo para explorar temas de poder, caos e ordem. Os mitos e suas representações artísticas revelam as crenças filosóficas e religiosas subjacentes das culturas gregas e romanas. Na arquitetura romana, a incorporação de estátuas colossais, como a estátua de Nero, amplificou ainda mais o conceito de gigantes. O tamanho dessas estátuas, elevando-se sobre os espaços públicos, reforçou o poder imperial e a autoridade dos imperadores romanos. A construção de estruturas tão imensas exigia engenharia sofisticada e um esforço humano considerável, mostrando uma interação complexa de visão artística e habilidade de engenharia.
Os arquitetos e construtores responsáveis por esses projetos monumentais desempenharam um papel essencial na transmissão da mensagem imperial de poder e controle. Eles não eram apenas construtores, mas também artistas, moldando a paisagem urbana para refletir os ideais e aspirações do Império Romano. Movendo-se para o leste, encontramos temas semelhantes na arte e arquitetura de outras culturas antigas. Na Índia, por exemplo, o épico Mahabharata mostra gigantes e figuras poderosas em cenas de batalha e intervenção divina. Embora nem sempre seja literalmente retratada na arte como figuras fisicamente imponentes, as descrições de sua força e capacidades sobrenaturais são transmitidas através de representações simbólicas em templos e esculturas. Os arquitetos desses magníficos templos geralmente incorporavam elementos da natureza e da mitologia, significando a integração dos poderes humanos e divinos. Suas habilidades e artesanato tiveram um papel significativo na perpetuação das crenças e mitos espirituais de sua cultura. As intrincadas esculturas e estruturas maciças serviram como representações visuais das figuras poderosas e histórias mitológicas incorporadas na herança cultural indiana. A arte e a arquitetura antigas das civilizações pré-colombianas nas Américas também oferecem vislumbres sobre crenças sobre gigantes ou seres sobre-humanos poderosos. Certas esculturas colossais e estruturas monumentais, como as cabeças colossais olmecas ou as pirâmides de Teotihuacan, sugerem a existência de uma civilização avançada capaz de feitos de engenharia e criação artística que inspiram admiração e especulação. A pura escala desses trabalhos aponta para uma estrutura social sofisticada, imensa mão de obra e um profundo sistema de crenças culturais que impulsionou a criação desses magníficos monumentos. Os artistas, arquitetos e construtores desses sites empregavam técnicas engenhosas e conhecimento sofisticado de engenharia e construção, mostrando seu domínio de arte e tecnologia. Seu legado é uma prova da capacidade criativa e das crenças espirituais dessas sociedades. Finalmente, vamos considerar o legado duradouro dos gigantes na imaginação humana coletiva. O simbolismo dos gigantes, literal e metaforicamente, continuou a ressoar através das culturas e ao longo da história. Sua presença na arte e na arquitetura antiga não é apenas uma curiosidade histórica, mas um testemunho duradouro do desejo humano de entender o mundo ao nosso redor, para reconciliar as forças do natural. E para lidar com conceitos de poder, mortalidade e desconhecido. Ao estudar essas representações antigas, obtemos uma apreciação mais profunda pela profunda interação entre cultura, mito e expressão artística, revelando como nossos ancestrais navegaram em seu mundo e criaram narrativas para explicar o inexplicável. As histórias gravadas em pedra, pintadas nas paredes das cavernas e esculpidas em formas monumentais revelam não apenas as crenças das sociedades passadas, mas também o poder duradouro da imaginação humana e o fascínio atemporal pelos gigantes do mito e da lenda. O fascínio duradouro por gigantes transcende limites geográficos e diferenças culturais. Das paisagens geladas do extremo norte até as planícies ensolaradas da África, desde as exuberantes florestas tropicais da Amazônia até os áridos desertos da Arábia, contos de gigantes ecoam através dos tempos, tecendo-se no tecido da narrativa humana. Essas narrativas, muitas vezes transmitidas através de gerações por meio da tradição oral antes de se comprometer a escrever, revelam insights profundos sobre as crenças, ansiedades e aspirações de diversas culturas. Eles oferecem uma lente única através da qual examinar a experiência humana ao longo do tempo e do local, iluminando nossas tentativas duradouras de entender o mundo e nosso lugar dentro dela. Vamos começar nossa jornada nas terras escandinavas, onde Giantes, ou Jotnar, ocupam uma posição central na mitologia nórdica. Estes não eram apenas humanos grandes, eles eram seres de imenso poder, geralmente associados a forças primordiais da natureza. Alguns eram benevolentes, protetores da terra e suas criaturas, enquanto outros eram malévolos, causando estragos e desafiando os próprios deuses. As histórias, contadas em torno de incêndios estalantes por gerações de contadores de histórias, descrevem seus encontros com os deuses de Aesir, batalhas que abalaram os próprios fundamentos do cosmos e sua presença duradoura na própria paisagem. Montanhas, fiordes e até formações geológicas incomuns eram frequentemente atribuídas às ações desses seres poderosos, enfatizando sua profunda conexão com o mundo natural. A pura escala do ambiente natural na Escandinávia vasta, inspiradora e potencialmente perigosa contribuiu para o desenvolvimento dessas poderosas figuras mitológicas, refletindo a experiência humana de insignificância na face da majestade da natureza. A conta dessas histórias, imbuída de drama e suspense, serviu para entreter e instruir, transmitindo valores e crenças culturais de uma geração para a seguinte. Mudando para o sul para as regiões celtas da Europa, encontramos um retrato diferente, mas igualmente cativante, de gigantes.
A mitologia celta é rica em histórias de gigantes fomorianos, seres de tamanho monstruoso e frequentemente associados ao caos e à escuridão. Ao contrário dos retratos mais sutis encontrados na mitologia nórdica, os gigantes celtas eram frequentemente retratados como antagonistas, incorporando as forças de desordem e ameaçando a estabilidade do mundo mortal. Essas histórias, transmitidas através de gerações por bardos e contadores de histórias, enfatizaram a luta entre ordem e caos, refletindo os desafios enfrentados pelas sociedades celtas em navegar em um mundo caracterizado por beleza e perigo. As narrativas dramáticas serviram como contos de advertência, enfatizando a importância de manter a harmonia e o equilíbrio diante das adversidades. A pura escala dos gigantes nessas histórias espelhava a paisagem indomável das terras celtas, destacando o poder da natureza e a constante luta pela sobrevivência. Do outro lado do Atlântico, nas culturas indígenas da América do Norte, figuras gigantes frequentemente aparecem nos mitos e lendas da criação. Essas narrativas, meticulosamente preservadas e recontadas pelos anciãos nas comunidades tribais, geralmente retratam os gigantes como criadores ou destroyers do mundo, moldando a paisagem e influenciando o curso da história humana. Por exemplo, em algumas tradições nativas americanas, os gigantes são creditados com a criação de montanhas e vales, suas ações moldando os próprios contornos da terra. Em outras tradições, os gigantes são retratados como figuras malévolas, responsáveis por trazer calamidades ou interromper a ordem natural. Essas histórias, imbuídas de significado espiritual e profundamente enraizadas no conhecimento ancestral das tribos, não são simplesmente contos divertidos, mas expressões poderosas de identidade cultural e uma conexão com a terra. As diversas narrativas refletem a incrível diversidade de crenças e práticas. Em todas as culturas indígenas da América do Norte, cada história é única, mas compartilhando um fio comum: o poderoso impacto dos gigantes na criação e modelagem do mundo. No coração da África, várias culturas também incorporam gigantes em sua rica tapeçaria de mitologia e folclore. Em algumas tradições, os gigantes estão associados a espíritos ancestrais, incorporando a sabedoria e o poder das gerações passadas. Suas histórias, contadas em torno de fogueiras sob o céu africano estrelado, passam por lições valiosas e orientação moral. Em outras tradições, os gigantes são retratados como guardiões de locais sagrados ou figuras poderosas que intervêm nos assuntos dos seres humanos. Essas histórias, muitas vezes intimamente ligadas ao mundo natural e ao reino espiritual, servem não apenas como uma fonte de entretenimento, mas também como um meio de preservar valores e crenças culturais. A rica diversidade de culturas africanas é refletida na variedade de figuras gigantes encontradas em suas tradições mitológicas, cada uma contando uma história única sobre a experiência humana e a interconectividade da vida. As histórias de gigantes de todo o mundo, embora diversas em seus detalhes, compartilham um fio comum: eles refletem o fascínio duradouro da humanidade por seres de tamanho e poder excepcionais. Esses contos não são meras fantasias, são metáforas poderosas que exploram preocupações humanas fundamentais: a relação entre humanos e a natureza, a luta entre ordem e caos, a natureza do poder e o significado da criação. Eles também servem como um lembrete poderoso da incrível diversidade da cultura humana e da riqueza de nossa herança de narrativa compartilhada. Os gigantes, em suas várias formas, nos lembram o poder duradouro do mito de iluminar os mistérios do mundo e inspirar maravilha diante do desconhecido. São figuras nascidas da imaginação, mas refletem nossas próprias ansiedades e aspirações mais profundas, nossa busca por significado e nosso fascínio pelos limites e possibilidades ilimitadas da experiência humana. Essas narrativas, passadas por gerações, continuam moldando nossa compreensão do mundo e nosso lugar dentro dele, lembrando-nos do poder duradouro das histórias para nos conectar através de culturas e do tempo. Os ecos dos Nefilim, aqueles gigantes enigmáticos da tradição antiga, ressoam muito além das páginas empoeiradas dos textos antigos. Seu legado continua a moldar a cultura moderna, artistas inspiradores, escritores e cineastas para reimaginar e reinterpretar suas histórias para o público contemporâneo. Esse fascínio duradouro não é apenas uma revisitar nostálgicos do passado, mas uma prova do poder duradouro desses mitos de lidar com preocupações humanas atemporais, a natureza do poder, o relacionamento entre a humanidade e o divino, nossa luta contínua para entender os mistérios do universo. Uma avenida proeminente através da qual o legado dos Nefilins persiste está na literatura. Os autores contemporâneos frequentemente se envolvem com os Nefilim, muitas vezes recontextualizando-os em ambientes modernos. Isso permite um novo exame de suas características, motivações e destino final. Por exemplo, a representação dos nefilins em romances de fantasia urbana geralmente os apresenta como seres poderosos, mas defeituosos, lutando com seu imenso poder e seu lugar dentro de um mundo humano que simultaneamente teme e os venera.
Essas narrativas geralmente exploram temas de identidade, pertencimento e as consequências do poder não controlado, fornecendo uma lente moderna através da qual interpretar os mitos antigos. Alguns autores exploram o potencial de uma coexistência harmoniosa entre humanos e Nefilim, desafiando a narrativa tradicional de conflito e destruição. Outros se aprofundam nas complexidades psicológicas dessas figuras, examinando suas vidas emocionais e lutas internas, acrescentando profundidade e nuances aos retratos tradicionais. Essa tendência de retrato diferenciado na literatura moderna mostra uma mudança das narrativas simplistas do bem versus do mal, abraçando uma exploração mais sofisticada de personagens complexos em seus contextos históricos e sociais. Os Nefilim, uma vez relegados ao reino do mito, são reimaginados como personagens dinâmicos que lidam com questões e dilemas contemporâneos, tornando suas histórias relevantes e envolventes para um público moderno. As artes visuais também desempenham um papel crucial na perpetuação do legado dos Nefilim. Artistas, inspirados em representações antigas e interpretações contemporâneas, criam pinturas, esculturas e arte digital que descrevem se figuras colossais de maneiras diversas e marcantes. Alguns artistas mantêm uma reverência pelo retrato tradicional dos Nefilins como figuras formidáveis, enfatizando seu imenso tamanho e poder. Outros adotam uma abordagem mais abstrata, usando as imagens dos gigantes para explorar temas de escala, humanidade e poder da natureza. A gama de estilos artísticos empregados reflete a diversidade de interpretações em torno dos Nefilim, destacando a flexibilidade dos mitos e sua capacidade de adaptação a diferentes sensibilidades artísticas. As exposições de arte moderna geralmente mostram obras inspiradas nos Nefilim, fornecendo uma plataforma para os artistas contemporâneos se envolverem com essas figuras antigas e compartilharem suas interpretações com um público mais amplo. Esse envolvimento criativo com os Nefilim demonstra o poder duradouro da mitologia para inspirar expressão artística e fornecer uma estrutura para explorar os temas contemporâneos. A arte serve como uma representação visual dos mitos e um veículo para expressar visões artísticas únicas, ampliando o entendimento e a apreciação desses seres antigos. A influência dos Nefilimes se estende ao campo do cinema e da televisão. Filmes e séries de televisão frequentemente incorporam elementos da mitologia dos Nefilim, adaptando suas histórias para um público moderno. Essas adaptações geralmente envolvem reimaginar os papéis dos Nefilimes nas narrativas contemporâneas, explorando as implicações de sua existência dentro de um mundo moderno. Por exemplo, alguns filmes retratam os Nefilim como sociedades ocultas que operam na sociedade humana, manipulando eventos das sombras. Outros os apresentam como antagonistas, ameaçando o equilíbrio de poder e forçando a humanidade a enfrentar suas próprias limitações. Essas adaptações variam amplamente em tom e estilo, de filmes de aventura cheios de ação a dramas instigantes, demonstrando a versatilidade da mitologia dos Nefilimes e seu potencial para inspirar diversas abordagens de contar histórias. A adaptação desses mitos em vários gêneros cinematográficos mostra o apelo atemporal dos Nefilim e sua capacidade de ressoar com o público contemporâneo em vários níveis, mantendo sua relevância, apesar de estar enraizado nas tradições antigas. O meio de narrativa visual expande o alcance da história dos Nefilim para um público mais amplo e muitas vezes mais jovem, apresentando uma nova geração à rica tapeçaria da mitologia antiga. O mundo dos videogames também fornece um terreno fértil para a exploração dos Nefilim. Os desenvolvedores de jogos geralmente incorporam elementos da mitologia dos Nefilim, criando experiências imersivas que permitem que os jogadores interajam com esses seres lendários. A natureza interativa dos videogames permite um envolvimento mais participativo com os mitos, oferecendo aos jogadores a chance de enfrentar os Nefilim, entender suas motivações e até moldar seus destinos na narrativa do jogo. Os jogos podem retratar o Nefilim como adversários poderosos, desafiando os jogadores com sua imensa força e habilidades sobrenaturais, ou como figuras enigmáticas com as quais os jogadores devem forjar alianças. As diversas representações dos Nefilins nos videogames mostram a adaptabilidade da mitologia a vários estilos de jogabilidade e estruturas narrativas, enriquecendo a experiência de jogo e disseminando ainda mais os mitos para um público amplo. O elemento interativo permite um profundo envolvimento com a mitologia, indo além da observação passiva e promovendo uma sensação de participação ativa no mundo dos Nefilim. Além dessas formas proeminentes de mídia, o legado dos Nefilim também é encontrado em outros aspectos da cultura moderna. Sua imagem aparece em várias formas de arte popular, desde romances gráficos e quadrinhos a ilustrações e mercadorias. O uso de imagens de Nefilim na cultura popular mostra a difusão dessas figuras na consciência coletiva, seu poder duradouro para capturar a imaginação e inspirar a expressão criativa. Essa presença onipresente mantém um nível consistente de familiaridade com os números, garantindo sua relevância contínua através das gerações.
Suas imagens duradouras contribuem para um entendimento cultural compartilhado, preenchendo a lacuna entre o mito antigo e a sensibilidade moderna. O uso contínuo da imagem Nefilim contribui para sua presença duradoura na cultura moderna, garantindo que sua história continue sendo contada e recontada. O impacto dos Nefilim não se limita ao entretenimento, sua influência se estende para o mundo acadêmico também. Os estudiosos continuam estudando as origens, interpretações e o significado cultural dos Nefilim, aumentando nossa compreensão dos mitos antigos e seu papel na formação das sociedades humanas. A pesquisa sobre a representação dos Nefilins em várias culturas antigas fornece informações valiosas sobre as crenças, valores e ansiedades dessas sociedades, oferecendo uma janela para a compreensão do mundo e seu lugar dentro dele. A pesquisa acadêmica fornece uma estrutura crítica para analisar os mitos, garantindo que as interpretações sejam fundamentadas em evidências acadêmicas e consideração cuidadosa de diversas perspectivas. Esse envolvimento acadêmico com os Nefilim garante que os mitos não sejam meramente interpretados para entretenimento, mas também explorados por seu significado histórico, cultural e antropológico. Em conclusão, o legado dos Nefilim se estende muito além dos limites dos textos antigos. Sua presença na literatura moderna, cinema, videogame, arte e discurso acadêmico fala muito sobre seu poder duradouro para capturar a imaginação e inspirar a expressão criativa. Eles servem como testemunho da necessidade humana de lidar com os mistérios da criação, a natureza do poder e nossa busca contínua por significado em um mundo que muitas vezes parece inspirador e aterrorizante. O fascínio duradouro pelos Nefilim reflete nosso próprio diálogo contínuo com o passado, uma conversa que molda nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A história deles, sempre em evolução e adaptação, continua sendo contada e recontada, garantindo que o legado desses gigantes enigmáticos viva, influenciando para sempre a imaginação humana. Os ecos dos Nefilim, aqueles gigantes lendários, reverberam não apenas através de textos antigos e mídia moderna, mas também dentro da paisagem ilimitada de nossa própria imaginação. A história deles, uma tapeçaria tecida do mito e da admiração, nos convida a ir além do papel do observador passivo e a tornar-se participantes ativos em seu desdobramento. Esta sessão não é sobre narrativas estabelecidas, é sobre as narrativas que você cria, as histórias que surgem de sua própria perspectiva única. Feche os olhos por um momento. Imagine isto: você está andando por uma floresta dolada ao sol, o ar grosso com cheiro de pinheiro e terra úmida. De repente, você ouve um som, um barulho baixo, como trovões distantes, ficando cada vez mais alto. Ao arredondar uma curva, você vê uma figura colossal, um Nefilim, elevando-se sobre as árvores, sua sombra se estendendo para o chão da floresta. Como é? Sua pele é a cor do granito, seus cabelos como videiras emaranhadas, seus olhos, poôs de sabedoria antiga? Ou talvez tenha o brilho iridescente da asa de um besouro, seu corpo adornado com esculturas intrincadas de corpos celestes, seus movimentos graciosos e fluidos, apesar de seu tamanho imenso. Os detalhes dependem inteiramente de você. Deixe sua imaginação pintar a tela deste encontro, imbuindo-a com seu estilo pessoal e um toque artístico único. Agora, imagine o que acontece a seguir. O gigante percebe você? Ele se aproxima de você com uma risada estrondosa, sua voz sacudindo o chão sob seus pés? Ou ele se move com a graça silenciosa de uma sequoia antiga, sua presença um testemunho silencioso para a passagem do tempo? Talvez ele ofereça uma carona no ombro, levando você pelo dossel da floresta, mostrando uma perspectiva do mundo totalmente além da sua experiência usual. Ou talvez, isso fale com você em um idioma mais antigo que as palavras, uma sinfonia de emoções e sensações que ignoram as limitações da fala humana. O que diz? O que isso te ensina? As possibilidades são infinitas, restringidas apenas pelos limites de seu próprio espírito criativo. Vamos mudar a configuração. Imagine que você mora em uma vila aninhada ao pé de uma montanha imponente. Gerações antes de você morar com a lenda dos gigantes que uma vez percorreram essas terras, seus passos deixando para trás ravinas profundas e picos altos. Sua casa, uma pequena cabana pitoresca, fica na sombra de um desses picos, seu esboço semelhante ao gigante adormecido da lenda. Como a vida seria diferente em sua aldeia? A presença dos gigantes seria uma ameaça constante e iminente, ou seriam guardiões benevolentes, sua existência moldando as tradições e costumes do seu povo? Sua vila teria rituais ou celebrações específicas conectadas ao legado dos gigantes, como um festival anual, onde você deixa ofertas no pé da grande montanha. Você seria um. Os ancestores contaram histórias sobre os gigantes, imbuindo-os com contos de admiração e advertência? Considere os aspectos práticos da vida em tal mundo.
Como seria a arquitetura? As casas seriam construídas para suportar os tremores dos passos de um gigante? A própria paisagem influenciaria suas estruturas sociais, levando a técnicas inovadoras de construção ou formas únicas de governança. Talvez os gigantes nem sempre estejam presentes, mas sua influência é palpável, uma força que molda suas rotinas diárias e sua identidade cultural. O tamanho deles influenciaria seus sistemas de medição, usando partes de seus corpos, o passo de um gigante, a extensão da mão, como as unidades padrão de comprimento. Como sua compreensão do mundo difere da nossa? Talvez sua vila seja construída dentro dos restos da cidade de um gigante, em meio a ruínas colossais que oferecem maravilha e perigo. Essas ruínas seriam locais sagrados, locais de reverência e poder misterioso? Ou seriam perigosos, cheios de armadilhas e objetos encantados deixados para trás pelos gigantes? Imagine descobrir passagens ocultas, descobrir ferramentas e artefatos antigos, decifrar escritos enigmáticos deixados para trás por esses seres lendários. Como essas descobertas remodelariam sua compreensão da história e seu próprio lugar nele? As possibilidades são ilimitadas. Agora, vamos virar para a arte. Os Nefilim não são apenas figuras de narrativa, eles são assuntos para contar histórias visuais. Se você desenhasse ou pintasse o Nefilim, como seria sua criação? Seria uma figura majestosa, suas características inspiradoras e profundamente humanas? Ou seria uma representação mais monstruosa, uma figura de poder aterrorizante, sua sombra um forte contraste com a delicada beleza do mundo natural? Considere as ferramentas que você pode usar. Talvez você trabalhasse com argila, esculpindo um nefilim em miniatura com características surpreendentemente expressivas. Ou talvez você opte por carvão, criando um esboço dramático que captura a poderosa silhueta do gigante contra um céu tempestuoso. Qual meio melhor reflete sua visão? Que cores você usaria e por quê? Você se concentraria nos detalhes, capturando meticulosamente a textura da pele do gigante ou os padrões intrincados em suas roupas? Ou você adotaria uma abordagem mais impressionista, priorizando a emoção e a atmosfera da sua peça em detalhes minuciosos? A escolha é inteiramente sua. Pense no cenário de sua obra de arte. Você situaria seu nefilim dentro de uma floresta vibrante, seu tamanho contrastando bruscamente contra a delicada flora e fauna? Ou talvez você o colocasse em meio a montanhas imponentes, uma figura de imenso poder dominando a paisagem. Você incorporaria elementos da vida humana em sua peça. Uma pequena vila aos pés do gigante, uma figura humana solitária diminuída por sua imensa presença, para enfatizar o contraste em escala e poder? A escolha da configuração influenciará significativamente o humor e a mensagem da sua obra de arte. Este é apenas o começo. As histórias e obras de arte inspiradas nos Nefilim são tão variadas e individuais quanto as pessoas que as criam. Não há respostas certas ou erradas, somente o reino ilimitado de sua própria imaginação para explorar. Deixe os sussurros dos gigantes guiá-lo, abastecendo sua criatividade e incentivando você a criar suas próprias contribuições únicas para a lenda duradoura. O legado dos Nefilim continua não apenas nas histórias que contamos sobre elas, mas nas histórias que criamos, inspiradas por sua presença inspiradora. Deixe a aventura começar. Deixe sua criatividade florescer. Deixe os gigantes viverem, em seu coração e mente. Capítulo 3. Bons sonhos de gigantes. Vamos agora embarcar em uma jornada para reimaginar os Nefilim, não como figuras monstruosas de pavor, mas como seres enigmáticos, guardiões dos sonhos e protetores de admiração. Em vez de se concentrar nos aspectos destrutivos frequentemente apoiados encontrados em algumas interpretações dos textos antigos, exploraremos um lado mais benevolente e nutritivo desses seres lendários. Isso não é uma reescrita da história, mas uma reimaginação de seu potencial, uma exploração lúdica do que poderia ter sido, alimentado pelo poder ilimitado da imaginação. Imagine um mundo banhado no brilho suave de um crepúsculo perpétuo. O céu é uma tela de roxos, laranjas e azuis rodopiantes, pintados com golpes de luz etérea. Árvores imponentes, seus galhos carregados de flores bioluminescentes, lançam um brilho encantador em uma paisagem de colinas suaves e riachos cristalinos. Este é o reino do Dreanviarvers, nossos Nefilim reimaginados. Eles não são as figuras colossais e destrutivas de alguns contos antigos, mas seres de tamanho imenso e natureza gentil, suas formas esculpidas da própria essência da própria terra. Sua pele pode brilhar com as cores de mil do sol, ou ser padronizada como as intrincadas veias de uma folha gigante. Seus movimentos são fluidos e graciosos, seus passos mal perturbam a delicada flora sob seus pés enormes.
Esses Viaverdrins não andam pela terra com força destrutiva. Em vez disso, eles se movem com uma reverência silenciosa, sua presença um bálsamo suave na paisagem. Eles tendem as florestas antigas, alimentando o crescimento de árvores colossais que chegam em direção aos céus como sentinelas silenciosas. Eles guiam os rios, garantindo que suas águas fluam suavemente, nutrindo a terra e proporcionando vida a todas as criaturas grandes e pequenas. Suas vozes não são rugidos em expansão, mas sussurros gentis carregavam o vento, canções de ninar que acalmam as ansiedades do mundo. Eles se comunicam não através das palavras, mas através de uma sinfonia de entendimento tácito, uma linguagem tecida do farfalhar das folhas, do murmúrio dos riachos e do gole gentil das árvores. Sua sabedoria não é conhecimento acumulado, mas uma conexão inata com o coração da terra, uma profunda compreensão da interconectividade de todos os seres vivos. Eles são os guardiões dos sonhos, os guardiões de segredos sussurraram ao vento. Imagine uma criança perdida na floresta de Twiligit, com medo e sozinha. Um Dreanviarver, sentindo o medo da criança, se aproximaria gentilmente, sua forma maciça lançando uma sombra reconfortante. Ele não falava, mas ofereceria uma mão do tamanho de uma pequena cabana, e levantava suavemente a criança no ombro, oferecendo um passeio pelo dossel da floresta, uma viagem por uma paisagem de tirar o fôlego normalmente inacessível. A criança, em vez de sentir medo, experimentaria um profundo sentimento de admiração e segurança. O passeio seria uma aventura silenciosa, uma jornada para o coração da floresta, um testemunho do poder suave desses seres extraordinários. A influência dos Dreanviarvers no mundo é sutil, mas profunda. Eles moldam a paisagem, não através da destruição, mas através de nutrir. As montanhas não se elevam da revolta, mas de suas orientações suaves, seus picos se formaram a partir da terra acumulada que esculpiam cuidadosamente. Os vales são esculpidos não por inundações furiosas, mas pelo fluxo lento e deliberado dos rios que eles guiam, criando refúgios de vida e tranquilidade. Suas interações com seres humanos são poucas, mas memoráveis. Eles não estão diretamente envolvidos nos assuntos humanos, mas sua presença é uma constante e reconfortante zumbido da experiência humana. Talvez, uma vez em uma geração, um Dreanviarver possa parecer a um indivíduo escolhido, compartilhando um vislumbre de sua sabedoria, oferecendo orientação e consolo, antes de desaparecer tão silenciosamente quanto chegou, deixando para trás apenas o sentimento de admiração e tranquilidade. Essa visão dos Nefilins desafia as narrativas tradicionais e indutores de medo. Em vez de enfatizar seu potencial de destruição, destacamos sua capacidade de atendimento, seu potencial de ser guardiões da natureza e protetores dos inocentes. Não se trata de apagar ou negar as interpretações mais sombrias encontradas em alguns relatos. Em vez disso, trata-se de expandir as possibilidades, permitindo uma compreensão multifacetada desses seres enigmáticos. Considere as representações artísticas desses Dreanviarvers. Em vez de representá-los como guerreiros ferozes ou monstros aterrorizantes, os visualizem como figuras serenas e majestosas. Seus retratos podem ser compostos de cores suaves e luminosas, suas formas sugerindo fluidez e graça. Pense nas cores do céu crepúsculo, o brilho suave da luz da luar na água, o brilho suave de vagalumes em uma noite de verão. Essas são as cores que melhor capturariam sua essência. Suas roupas, se houver, podem ser tecidas de materiais naturais, adornados com padrões intrincados que imitam o mundo natural, os padrões rodopiantes das nuvens, os intrincados desenhos de flores, a textura da casca em árvores antigas. Suas expressões seriam pacíficas, seus olhos refletindo a tranquilidade do mundo ao seu redor. Em vez de armas, eles podem carregar símbolos de nutrir e proteção, um galho florescendo, um fluxo de fluxo suave, uma flor radiante. As histórias dos Dreanviarver seriam canções de ninar, contos sussurrados de proteção e admiração. Essas histórias não se concentrariam em Viole. NC é o conquista, mas sobre bondade, compaixão e beleza do mundo natural. São histórias que as crianças embaladas para dormirem, enchendo seus sonhos com imagens de gigantes gentis, guardiões da noite, protetores dos inocentes e guia-luzes no reino do crepúsculo. Essa reimaginação visa recuperar a narrativa, mudar a perspectiva do medo para a maravilha, da destruição à criação. É um convite para explorar o potencial dos Nefilimes além dos limites das interpretações tradicionais, abraçar o poder da imaginação e criar uma narrativa nova, mais gentil e estimulante para esses gigantes lendários. O objetivo não é substituir as narrativas existentes, mas oferecer uma perspectiva alternativa, que é particularmente adequada para jovens leitores, incentivando uma sensação de reverência e admiração, em vez de medo e apreensão.
Ao mudar o foco da negatividade para a positividade, criamos um espaço para um encontro mais imaginativo e enriquecedor com essas figuras cativantes do mito antigo. E, ao fazer isso, permitimos que o legado dos Nefilim continue, não como uma fonte de medo, mas como fonte de inspiração, admiração e sonhos pacíficos. O fogo crepitante, que dançando sombras nos rostos, um círculo de contadores de histórias e ouvintes banhados em seu brilho quente. O ar cantarolava com antecipação, o perfume de Vodsmock misturando-se com o aroma terroso do solo úmido. Esta não foi apenas uma reunião, era um espaço sagrado, um repositório de sabedoria antiga, onde os fios da história e do mito eram tecidos juntos, passaram por gerações, moldando a compreensão e os valores de uma comunidade. Aqui, aninhado entre os antigos carvalhos, sentou Elara, uma mulher cujo rosto desgastado tinha o mapa de uma vida vivia perto da terra. Sua voz, rouca, mas ressonante, manteve o peso de inúmeros contos. Ao lado dela, o jovem Lian, os olhos arregalados de admiração, agarrava uma pedra suave e cinza, um elo tangível para as histórias que ele estava prestes a ouvir. Em frente a eles, o velho homem Hemlock, uma figura enrugada com um brilho travesso nos olhos, riu suavemente, um prelúdio para os contos que ele carregava dentro de seu coração. E espalhados pelo fogo, uma tapeçaria de rostos, jovens e idosos, refletia a herança compartilhada vinculada pelo poder da narrativa. Elara começou, sua voz tecendo um feitiço enquanto falava dos Nefilim, não como seres monstruosos frequentemente retratados, mas como números imbuídos de imenso poder e profunda responsabilidade. Suas palavras pintaram uma imagem de seres que moldaram a própria paisagem, sua presença uma corrente constante na vida da humanidade. Ela não falava de destruição e conflito, mas de criação e harmonia, de gigantes que guiaram gentilmente o fluxo de rios, persuadindo a vida da terra, seus passos deixando para trás não devastação, mas a marca silenciosa de uma presença benevolente. Sua história não era apenas uma recontagem de eventos, era uma bússola moral, guiando sutilmente os ouvintes a uma compreensão de responsabilidade e mordomia. Era uma prova do poder da narrativa para transmitir valores culturais, o profundo respeito pela natureza, a importância da coexistência harmoniosa, o delicado equilíbrio entre a ambição humana e a fragilidade inerente do mundo. Estes não eram simplesmente narrativas, eles eram lições vivas, infundidas com a sabedoria das gerações passadas, passavam para moldar o tecido moral do próximo. Lian, cativado pelas palavras de Elara, inclinou-se para a frente, com o aperto apertando a pedra lisa. A história ressoou profundamente dentro dele, despertando um senso de conexão com o passado antigo, um sentimento de pertencer a uma linhagem que se estende no tempo. A pedra, agora mais do que apenas uma rocha, tornou-se um símbolo dessa conexão, uma manifestação física da cadeia ininterrupta de contar histórias, ligando às vozes de seus ancestrais. A vez do homem Hemlock trouxe um sabor diferente. Suas histórias, embora ainda enraizadas no mundo dos Nefilim, foram infundidas com humor e um toque de absurdo divertido. Ele contou histórias de gigantes desajeitados que acidentalmente criaram montanhas tropeçando, ou de Nefilim travessos que brincavam de esconde-esconde entre as nuvens, seu riso ecoando pelos céus. Essas narrativas mais leves serviram a um propósito vital, tornando os temas às vezes complexos acessíveis e envolventes, especialmente para os ouvintes mais jovens. O humor, ele demonstrou, não era uma distração, mas uma ferramenta poderosa para aprender, uma maneira de envolver a imaginação e desbloquear o entendimento. Ele mostrou como o mitos ser usado para explorar conceitos difíceis, as consequências inesperadas das ações, a importância da responsabilidade e até a inevitabilidade da mudança, todas empacotadas de uma maneira que entreteve e educou. A risada que ondulou através do círculo era uma prova do poder de sua narrativa. As crianças, inicialmente cativadas pelas narrativas mais sérias, agora entendiam que mesmo os contos dos gigantes poderiam ser inspiradores e hilários. As histórias não evitaram explorar emoções complexas, do medo e da maravilha ao humor e alegria, demonstrando a capacidade dos mitos de abranger todo o espectro da experiência humana. À medida que a noite se aprofundava, o fogo queimou mais baixo, mas as histórias continuaram, cada uma de uma contribuição única para a narrativa coletiva. Um contador de histórias compartilhou uma história de um Nefilim que usou sua imensa força para proteger uma vila de uma inundação devastadora, destacando o potencial de heroísmo altruísta. Outro falou de um Nefilim que, por sua sabedoria, orientou uma comunidade a uma vida sustentável, enfatizando a importância da mordomia ambiental. Cada história, embora diferente em suas especificidades, serviu de prova das diversas maneiras pelas quais os Nefilim poderiam ser interpretados, destacando a maleabilidade dos mitos e sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos culturais. O ato de contar histórias se tornou um tema central da noite.
Diferentes gerações compartilhavam suas próprias interpretações e memórias das histórias, acrescentando camadas de significado e nuances. Essa interação dinâmica de vozes destacou a natureza viva e em evolução da mitologia, demonstrando como as histórias são constantemente reinterpretadas e reimaginadas, moldadas pelas experiências e perspectivas de cada geração. As histórias também demonstraram a universalidade de certos temas. Embora os detalhes possam diferir, se os gigantes eram guardiões benevolentes ou forças destrutivas, os temas subjacentes de responsabilidade, mordomia e a relação entre a humanidade e o mundo natural permaneceram constantes, demonstrando como os mitos podem transcender os limites culturais e geográficos para explorar experiências humanas. O círculo não era apenas uma reunião de contadores de histórias e ouvintes, era um arquivo vivo de conhecimento e patrimônio cultural. As histórias não foram recebidas passivamente. Eles estavam ativamente envolvidos, interrogados e reinterpretados, refletindo a natureza dinâmica e em evolução do mito e da cultura. Esse processo dinâmico mostrou como os mitos, longe de serem estáticos e imutáveis, são entidades vivas e respiratórias que se adaptam a novos contextos e informam novas gerações. As histórias também demonstraram como a narrativa poderia ajudar a reconciliar diferentes perspectivas. As várias interpretações dos Nefilim, protetores benevolentes ou forças destrutivas, não foram apresentadas como mutuamente exclusivas, mas como facetas complementares de uma realidade multifacetada. Quando as brasas desapareceram e os primeiros raios de amanhecer tocaram o horizonte, uma sensação de satisfação silenciosa permeava o círculo. As histórias não foram simplesmente contadas, eles foram compartilhados, trocados e integrados à consciência coletiva. Eles não eram apenas narrativas de gigantes, eles eram narrativas de comunidade, de herança compartilhada, do poder duradouro de contar histórias para moldar nossa compreensão do passado, presente e futuro. Os mitos não eram apenas artefatos históricos, eles estavam vivendo, respirando entidades, sendo constantemente reinterpretada e reimaginada, moldando a paisagem cultural de maneiras sutis, mas profundas. E as histórias continuaram, não apenas dentro dos limites do círculo de histórias, mas nos corações e mentes de cada indivíduo, passaram por gerações, preservando e enriquecendo a rica tapeçaria da cultura humana. Os Nefilim, em todas as suas interpretações multifacetadas, continuaram vivendo, não apenas em textos e lendas antigos, mas no próprio tecido da experiência humana, moldando para sempre nossa compreensão coletiva de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. A sala de aula zumbiu com o zumbido baixo da conversa, uma corrente gentil da voz calma de Evans. A luz do sol escorregou pelas grandes janelas, iluminando motos de poeira dançando no ar, uma cena de energia acadêmica tranquila. Evans, uma mulher cujo entusiasmo pela história antiga tão infecciosa quanto seu sorriso, sorriu calorosamente para seus alunos. Então, exploramos algumas das representações mais comuns dos Nefilins, ela começou, sua voz uma melodia quente, gigantes de imenso poder, frequentemente ligados à violência e revolta. Mas, como aprendemos, mitos e lendas raramente são simples. Uma mão disparou, pertencente a Maia, uma garota de olhos brilhantes com uma expressão perpetuamente curiosa. Mas Evans, disse ela, sua voz clara e confiante, não é verdade que a maioria das histórias sobre os Nefilim as retrata como destrutiva? Evans assentiu, reconhecendo a validade da observação de Maia. De fato, muitas interpretações pintam os Nefilins como forças do caos, responsáveis pela destruição generalizada e pela corrupção da humanidade. Essas narrativas, frequentemente encontradas em textos religiosos e literatura apocalíptica, que os retratam como seriam que a existência ameaça os contextos. No entanto, devemos lembrar que essas são justas. Influenciado pelos valores e crenças das pessoas que os criaram e transmitiram. David, um garoto quieto com comportamento atencioso, falou. Eu li em algum lugar que algumas culturas antigas viram os Nefilins como figuras de grande sabedoria e conhecimento. Como? Foram eles que ensinaram habilidades importantes da humanidade. Precisamente, David, respondeu Evans, seus olhos brilhando. Várias culturas viam os Nefilimes através de uma lente completamente diferente. Algumas tradições antigas as descrevem como professores, transmitindo conhecimentos e habilidades aos primeiros humanos, moldando o desenvolvimento da civilização. Esses relatos geralmente se concentram no papel dos Nefilimes em certas trates de tecnologia, a agricultura ou até a compreensão espiritual. E matemática. Liam, um garoto apaixonado pela arte, acrescentou, mas essas histórias diferentes não estão apenas tentando explicar a mesma coisa? Como?
Talvez os Nefilim destrutivos tenham sido mal interpretados, e os Nefilim sábios eram apenas um grupo diferente de gigantes inteiramente. Evans elogiou a observação perspicaz de Liam. Esse é um ponto muito perceptivo, Liam. É bem possível que diferentes narrativas se referam a diferentes grupos de seres, ou que os mesmos seres sejam retratados de maneira diferente, dependendo da perspectiva do histórias. A conta pode ter evoluído para numerosas versões, às vezes contraditórias. A discussão continuou, cada aluno contribuindo com seu próprio entendimento, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo. Sarah, conhecida por sua meticulosa pesquisa, abriu. Encontrei alguns relatos que ligam os nefilins à construção de estruturas megalíticas, aquelas pedras maciças encontradas em todo o mundo. A precisão da construção e o tamanho das estruturas levaram alguns a acreditar que os seres de imensa força e intelecto eram responsáveis. Absolutamente, Sarah, confirmou Evans. The existence of these incredible structures, many predating known technologies, has fueled speculation about the involvement of extraordinary beings. This interpretation aligns with the accounts that depict the Nephilim as possessing advanced skills and knowledge. The idea of giants capable of such feats of engineering fits neatly within these narratives. But, equally, the monumental structures could also be explained through other means, highlighting the need to approach these interpretations with olho crítico. A conversa naturalmente passou para as diversas perspectivas religiosas sobre os Nefilim. Diferentes tradições religiosas oferecem perspectivas contrastantes, geralmente refletindo suas próprias estruturas e crenças teológicas, explicou Evans. Algumas interpretações associam Nefilim a seres divinos, enquanto outros os veem como anjos caídos ou entidades demoníacas. Por exemplo, em algumas tradições místicas judaicas, os Nefilim são considerados para ser os filhos de anjos caídos e mulheres humanas, enquanto em outras tradições, elas podem ser vistas como seres poderosos que desempenharam um papel significativo na formação do mundo inicial. Ela enfatizou que essas diferenças não invalidaram nenhuma interpretação, mas destacou a riqueza e a complexidade das evidências disponíveis. Então, não há uma interpretação única correta? Perguntou a Chloe, uma estudante atenciosa que preferia observar antes de participar. Evans sorriu. Precisamente, Chloe. Não há uma resposta definitiva. Em vez disso, temos uma tapeçaria de narrativas, cada uma oferecendo uma perspectiva única, moldada pelo contexto cultural e religioso em que surgiu. Nossa tarefa não é determinar qual interpretação é certa, mas entender as diferentes perspectivas e apreciar a riqueza e a complexidade dessas narrativas antigas. A conversa fluiu organicamente, os alunos envolvidos em um debate respeitoso, explorando nuances e suposições desafiadoras. A sala de aula se transformou em um centro vibrante de curiosidade intelectual, onde diferentes perspectivas não eram vistas como obstáculos, mas como elementos enriquecedores que contribuem para um entendimento mais profundo. Os estudantes, guiados por Evans, aprenderam a analisar fontes criticamente, avaliando as evidências apresentadas e considerando os vieses e limitações inerentes aos textos antigos. Eles aprenderam a apreciar a natureza subjetiva da interpretação e a abordar o estudo da mitologia com a mente aberta, pronta para considerar vários pontos de vista sem descartar nenhum provimento. A sessão foi concluída com um senso compartilhado de realização e uma apreciação mais profunda pela natureza multifacetada dos mitos e lendas antigas. Os Nefilim, uma vez vistos como figuras meramente monstruosas, se transformaram em seres enigmáticos cujo significado transcendeu a categorização simples. Os alunos foram além de simplesmente aceitar narrativas existentes. Eles aprenderam a avaliar, comparar e sintetizar criticamente perspectivas diferentes, envolvendo-se em uma exploração intelectual complexa e enriquecedora. As histórias dos Nefilim, em suas inúmeras formas, tornaram-se não apenas histórias antigas, mas janelas em diversas crenças culturais, interpretações religiosas e entendimentos históricos do mundo. Sua exploração enfatizou a interação dinâmica e contínua entre interpretação e narrativa, ressaltando o poder duradouro das histórias para moldar nossa compreensão do passado, presente e futuro. E, o mais importante, revelou o papel crucial do pensamento crítico e do diálogo respeitoso ao promover uma apreciação mais profunda pela tapeçaria diversificada e em constante evolução da narrativa humana. As crianças deixaram a sala de aula não com respostas definitivas, mas com um renovado senso de curiosidade, pronto para embarcar em outras explorações do complexo mundo dos mitos e lendas antigas. As sementes do pensamento crítico foram semeadas, e a colheita prometeu ser abundante. A discussão em sala de aula provocou um incêndio de curiosidade aos olhos dos jovens maias.
Naquela noite, aninhada em sua cama, cercada pelo brilho reconfortante de sua luz noturna, ela não conseguiu sacudir a imagem dos Nefilim de sua mente. Eles não eram mais apenas figuras monstruosas, eles eram enigmas envoltos em histórias antigas, mistérios esperando para serem desvendados. Em vez de medo, uma emoção diferente se agitou dentro dela, um profundo sentimento de admiração. Essa maravilha não foi a reverência ingênua e inquestionável de uma criança que encontra uma história fantástica pela primeira vez. Foi uma curiosidade mais madura, um reconhecimento das limitações do conhecimento humano e das infinitas possibilidades que estavam além da compreensão do entendimento completo. Os Nefilim, em sua natureza enigmática, representavam não apenas a vastidão do passado, mas também a extensão ilimitada do desconhecido. Eles eram um símbolo de todas as coisas que não sabemos e, talvez, nunca podem saber plenamente. Essa realização ocorreu com a força de uma revelação. Não se tratava de encontrar todas as respostas, era sobre abraçar as próprias perguntas. A emoção da perseguição, a emoção da descoberta, a estimulação intelectual da luta com o desconhecido, estes foram muito mais emocionantes do que possuir todas as respostas. A ideia ressoou com ela. Ela pensou de volta as inúmeras vezes que havia olhado para o céu noturno, uma tela pontilhada com o país. As estrelas cintilantes, cada uma por si só, cada uma de um universo de mistérios não contados. A pura escala do cosmos, as distâncias insondáveis, os planetas e galáxias além da compreensão humana. Essas foram coisas que se agitavam dentro dela, um sentimento de admiração e admiração excedendo muito qualquer medo do escuro. O desconhecido, ela percebeu, não era algo a ser temido, mas algo a ser explorado. Essa nova perspectiva se estendeu além dos Nefilim. Ele abordou tudo o que encontrou, os complexos padrões de um floco de neve, o comportamento complexo das formigas, as profundezas ocultas do oceano, a vastidão da selva, os segredos mantidos dentro das ruínas antigas. Todas essas coisas, à sua maneira, representavam o desconhecido, a vasta extensão de mistérios esperando para serem revelados. E a busca de entender esses mistérios, o próprio ato de fazer perguntas, era uma aventura em si. Maya se imaginou como uma exploradora, não em uma terra distante, mas no reino do próprio conhecimento. Suas ferramentas não eram mapas e bússolas, mas livros, trabalhos de pesquisa e os recursos ilimitados da internet. Sua missão não era conquistar, mas descobrir as verdades ocultas situadas nas camadas da história, mitologia e descoberta científica. No dia seguinte na aula de Evans, Maya não conseguiu conter sua emoção. Ela compartilhou sua nova perspectiva com seus colegas de classe, explicando como o mistério em torno dos Nefilim havia transformado sua compreensão do desconhecido. As outras crianças, inspiradas por seu entusiasmo, compartilharam suas próprias experiências de encontrar o desconhecido e os sentimentos de admiração que isso havia evocado dentro delas. Lian, por exemplo, falou de seu fascínio pelo oceano profundo, suas profundezas desconhecidas repletas de formas de vida além da imaginação humana. O próprio pensamento do fundo do oceano inexplorado, cheio de criaturas que nem começamos a compreender, acendeu sua imaginação e alimentou seu desejo de aprender mais. Sarah, sempre a pesquisadora meticulosa, descreveu sua emoção por descobrir um detalhe anteriormente desconhecido em um texto antigo, uma pequena informação que lançou uma nova luz sobre o mistério de longa data. A emoção da descoberta, disse ela, foi muito mais satisfatória do que simplesmente ler a versão aceita dos eventos. David, que sempre ficou intrigado com quebra-cabeças não resolvidos, compartilhou sua paixão pela criptografia, a arte de decifrar mensagens codificadas. O desafio de desbloquear segredos ocultos, explicou, foi imensamente gratificante, e a sensação de realização ao resolver uma cifra particularmente difícil foi incomparável. A conversa naturalmente voltou para as implicações éticas de explorar o desconhecido. Evans guiou a discussão, enfatizando a importância de uma investigação respeitosa e a necessidade de abordar o estudo do passado e presente com humildade e sensibilidade. Ela enfatizou que a busca pelo conhecimento nunca deve vir às custas dos outros e que, mesmo em nossa busca para descobrir mistérios, devemos tratar todas as perspectivas com respeito. As crianças discutiram o delicado equilíbrio entre curiosidade e respeito, reconhecendo que o desconhecido não é simplesmente um desafio intelectual, mas uma tapeçaria complexa entrelaçada com as histórias, crenças e experiências de outros. Eles perceberam que sua exploração deveria ser informada por considerações éticas e que respeitar o significado cultural e espiritual de certos mistérios é fundamental. A discussão enfatizou o papel crítico da empatia e da consciência cultural na exploração do desconhecido.
As crianças aprenderam que respeitar diferentes interpretações dos Nefilim e de outras figuras enigmáticas não era apenas uma questão de honestidade intelectual, mas um aspecto fundamental da pesquisa ética. As crianças perceberam que interpretar textos e narrativas antigas exigia uma profunda compreensão do contexto histórico e cultural em que foram criados. Eles descobriram a necessidade de ir além da simples aceitação ou rejeição das interpretações existentes e a se envolver em uma análise crítica de diferentes perspectivas, reconhecendo as influências de preconceitos culturais, crenças religiosas e interpretações pessoais. Ao longo da discussão, o tema subjacente de maravilha e curiosidade permaneceu um foco central. As crianças aprenderam que a busca do conhecimento não é apenas uma busca por respostas, mas uma jornada de descoberta contínua, um processo de questionamento, exploração e aprendizado. O desconhecido, eles são. Realizado, não é um vazio, mas um reino ilimitado de possibilidades, convidando-os a explorar, descobrir e se maravilhar com os mistérios infinitos que nos cercam. A lição terminou com um renovado senso de curiosidade intelectual. As crianças entenderam que a beleza do desconhecido não está em sua natureza misteriosa, mas na jornada da própria exploração. A busca para desvendar os mistérios que cercam os Nefilim e outras figuras enigmáticas os ensinou não apenas sobre o passado, mas também sobre si mesmos, sua capacidade de curiosidade e seu impulso inerente a explorar o vasto e maravilhoso universo ao seu redor. Foi uma lição para apreciar o processo de descoberta, ao abraçar ainda mais as perguntas do que as respostas. E ao reconhecer o poder duradouro da maravilha, não apenas diante do desconhecido, mas como uma força motriz por trás do crescimento intelectual e do desenvolvimento pessoal. O dia terminou com um sentimento de antecipação, uma ânsia compartilhada de descobrir mais mistérios, não com o objetivo de possuir respostas definitivas, mas com a alegria da própria jornada. A maravilha do desconhecida não se tornou uma fonte de medo, mas um convite para a aventura. A lua, uma moeda de prata no céu de tinta, lançou longas sombras no quarto de Maia. Os motos de poeira dançaram no feixe suave de sua luz noturna, uma pequena constelação espelhando a vasta extensão de estrelas do lado de fora de sua janela. Ela estava ninhada entre seus travesseiros, os remanescentes da emocionante discussão em sala de aula do dia ainda girando em sua mente. Os Nefilim, aqueles gigantes enigmáticos da lenda, não eram mais figuras assustadoras do mito, mas quebra-cabeças fascinantes, suas histórias ecoando com sussurros de idades do passado. Um suspiro suave escapou de seus lábios. A jornada do dia por textos antigos e contos sussurrados foi emocionante, uma expedição emocionante para o desconhecido. Ela aprendeu sobre seus diversos retratos em diferentes culturas, às vezes protetores benevolentes, às vezes forças destrutivas, às vezes simplesmente seres enigmáticos cuja existência embaçou a linha entre realidade e mito. As inconsistências, as narrativas conflitantes, não eram falhas. Eles eram convites para a exploração mais profunda, uma prova da riqueza e complexidade da história e imaginação humanas. Cada cultura, ela percebeu, tinha suas próprias lentes exclusivas, através das quais viu o Nefilim. Os épicos sumérios os retrataram como figuras poderosas e quase divinas, sua presença moldando a própria paisagem da Mesopotâmia antiga. Em outras tradições, elas foram associadas a eventos cataclísmicos, sua queda ligada à interrupção da ordem natural. Essas diferenças, longe de diminuir sua mística, serviram apenas para ampliá-la. Eles eram uma tela na qual diferentes culturas pintavam suas próprias interpretações de poder, causa e a natureza da própria existência. Ela pensou na meticulosa pesquisa realizada por estudiosos, reunindo fragmentos de informações como um quebra-cabeça colossal. O trabalho deles, como as próprias histórias, era uma prova do desejo humano de entender o passado, de se conectar com os fios que nos ligam às idades passadas. Os Nefilim, em sua natureza ilusória, representavam o desafio e a emoção dessa mesma busca. O mistério deles não era um vazio a ser preenchido, mas um terreno fértil para descoberta e debate em andamento. Fechando os olhos, Maia se permitiu entrar no espaço tranquilo entre vigília e sono. A sala desapareceu em um brilho macio e etéreo, as paredes se transformando em uma tela de paisagens antigas. Ela imaginou figuras imponentes, suas formas meia sombra, meia luz, movendo-se por florestas primitivas, seus passos deixando tremores na terra. Eles não eram monstros, mas seres de imenso poder, suas vidas tão vastas e enigmáticas quanto o próprio universo. Uma canção de ninar suave, carregada na brisa suave da noite, parecia tecer-se em seus pensamentos. Não era uma voz humana, mas algo mais velho, algo mais profundo, uma ressonância da própria terra. A melodia falou de criação e destruição, de montanhas imponentes e vales sussurros, do próprio ritmo implacável do próprio tempo.
Foi uma música que ecoou os mistérios que cercavam os Nefilim, seu poder, a queda e o legado duradouro que eles deixaram para trás. A canção de Ninar, à sua maneira sutil, falou da fragilidade da vida humana contra o cenário de imenso poder. Os Nefilim, com sua força colossal e vidas longas, eram um lembrete da natureza efêmera de nossa própria existência. No entanto, a música não morou sobre os aspectos sombrios. Em vez disso, celebrou a maravilha e o mistério dos gigantes, seu impacto no mundo e as histórias cativantes que eles inspiraram por gerações. Ela imaginou os Nefilim como guardiões da sabedoria antiga, seu conhecimento vasto e profundo, excedendo a compreensão dos mortais. Seus contos serviram como um lembrete de quanto permanece não descoberto, quanto ainda a aprender e entender sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre o universo que nos rodeia. A canção de Ninar também destacou sutilmente a natureza cíclica da existência, a interação constante entre criação e destruição, crescimento e deterioração. A queda dos gigantes não foi um final, mas uma transição, parte de uma dança cósmica maior, um lembrete da natureza em constante mudança da existência. Esse entendimento, Maya percebeu, foi a chave para apreciar o poder e a impermanência de todas as coisas. A música mudou, tornando-se mais suave, mais gentil, um bálsamo suave contra a vastidão do desconhecido. Ele falava de paz, de contemplação silenciosa, da beleza encontrada no abraço dos mistérios ainda não resolvidos. Os Nefilim, de maneira enigmática, tornaram-se símbolos de admiração, das infinitas possibilidades que estão além do nosso alcance. O próprio mistério se tornou uma fonte de conforto, um lembrete de que nem todas as perguntas precisam ser respondidas para encontrar a paz. Quando a canção de Ninar desapareceu, Maya se sentiu à deriva em um sono profundo e repousante. Ela sonhava em caminhar por paisagens antigas, a terra sob seus pés ressoando com sussurros de gigantes. Os sonhos não eram assustadores, mas cheios de uma sensação de maravilha serena. Os Nefilim estavam presentes, mas não tão aterrorizantes, mas como os majestosos guardiões dos segredos, sua presença é um lembrete da vastidão do universo e do poder duradouro das histórias antigas. O silêncio tranquilo de seu quarto estava cheio do ritmo suave de sua respiração, um contraponto suave ao zumbido distante da cidade. A lua continuou sua vigília silenciosa, sua luz pálida lançando um brilho suave em seu rosto pacífico. As histórias dos Nefilim, uma vez uma fonte de medo em potencial, se transformaram em uma fonte de admiração, seu enigma entrelaçado no tecido de seus sonhos, um lembrete reconfortante do vasto e desconhecido mundo que estava além dos limites de seu quarto, um mundo esperando para ser explorado. E enquanto dormia, os sussurros de lendas antigas continuaram a cercá-la, tecendo-se na tapeçaria tranquila de seus sonhos. Os sonhos de Maya estavam cheios de imagens, montanhas imponentes que raspavam o céu, florestas antigas que sussurravam segredos ao vento, rios que fluíam como prata líquida, todos guardados pelos gigantes suaves de sua imaginação. Eles não eram ameaçadores, mas vigilantes, sua presença um símbolo do imenso poder e mistério do próprio universo. Esse sentimento de admiração, longe de incutir o medo, trouxe um profundo sentimento de paz e tranquilidade. A vastidão do universo se tornou uma fonte de conforto e não apreensão. Ela sonhava em explorar cavernas escondidas, cheias de artefatos e inscrições antigas, cada uma contando uma parte da história dos Nefilim. A tarefa não foi resolver todos os quebra-cabeça ou descobrir todos os segredos, mas apreciar a jornada da própria descoberta, a alegria de descobrir pequenos fragmentos de uma imagem muito maior. A busca pelo conhecimento, ela percebeu, era um processo contínuo, uma aventura interminável. A canção de Ninar, agora um zumbido suave dentro de seu subconsciente, continuou sua melodia suave, tecendo os fios dos mitos antigos e a curiosidade moderna. Ele falou da importância de respeitar diferentes interpretações, de entender diversas perspectivas culturais e de abordar o estudo do passado com humildade e respeito. As histórias dos Nefilim não eram apenas histórias de gigantes, mas espelhos refletindo a riqueza e a diversidade da cultura e imaginação humanas. Em seus sonhos, os próprios gigantes pareciam se tornar menos formidáveis e mais acessíveis, sua natureza enigmática gradualmente revelando uma pitada de ternura e sabedoria. Eles se tornaram símbolos do próprio desconhecido, representando não apenas os mistérios do passado, mas também o potencial sem limites do futuro. O medo se foi, substituído por uma sensação de admiração e emoção, um sentimento que alimentou seu desejo de aprender mais, de explorar ainda mais, para se aprofundar nos mistérios que nos cercam. Os sonhos desapareceram, a canção de Ninar suavizou, até que finalmente Maya dormiu profundamente, seu sono tão pacífico e profundo quanto a extensão silenciosa do céu noturno além de sua janela.
Os Nefilim, aqueles gigantes lendários, permaneceram em seu subconsciente, não como figuras monstruosas, mas como enigmas fascinantes, guardiões da sabedoria antiga e símbolos das maravilhas ilimitadas do desconhecido. E enquanto dormia, a nádega dos gigantes ecoou suavemente, um refrão reconfortante de paz e admiração, um lembrete gentil das infinitas possibilidades que estavam além do reino de seus sonhos. Bek Mater Nefilim Nava. Nephilim, em textos antigos, geralmente descritos como gigantes ou seres poderosos, às vezes com paternidade divina ou semidivina. As interpretações variam amplamente entre as culturas. Antediluviano, relacionado ou existente antes da grande inundação descrita na Bíblia. Mesopotâmia, uma região antiga no oeste da Ásia, situada no sistema Rio Tigre-Eufrates, e geralmente considerada o berço da civilização. Sumério, relacionado a Sumer, uma civilização antiga na Mesopotâmia. Esta seção lista os trabalhos acadêmicos e os textos antigos consultados durante a redação de canções de Ninar Nefilim. Uma bibliografia completa, incluindo fontes primárias e literatura secundária, estará disponível na edição publicada. Textos mesopotâmicos antigos, vários volumes. O Épico de Gilgame, várias traduções. O Livro de Enoch, várias traduções. Thorne e 2020. Gigantes e Deuses, reinterpretando os Nefilins na literatura antiga. Oxford University Press. Smith, J. 20YY. Mitos e lendas do Antigo Oriente Próximo. Routledge. Nome do autor é um estudioso da mitologia antiga e textos religiosos apaixonados por contar histórias e literatura infantil. Com experiência em redação não ficção, o nome do autor dedicou anos a pesquisar e interpretar o folclore antigo, trazendo uma mistura única de rigor acadêmico e talento imaginativo ao seu trabalho. Um crente firme no poder das histórias para educar e inspirar, o nome do autor visa tornar as maravilhas do passado acessíveis e envolventes para jovens leitores. O trabalho de nome do autor se esforça para promover uma curiosidade sobre história e mitologia, incentivando as crianças a explorar a rica tapeçaria da cultura e imaginação humanas. Além de suas atividades acadêmicas, o nome do autor gosta de mencionar hobbies ou interesses.